Alô, som testando. Fala pessoal. Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Estão me ouvindo bem? O áudio tá bom para vocês? Me digam se vocês estão ouvindo legal aqui o som da live. Vamos dar um minutinho, a gente já começa. O pessoal vai começar e vamos falar sobre cancelamento familiar. Eu quero falar sobre porque as relações são tão ruins, geralmente, para algumas pessoas, em relação aos seus familiares, em relação a dinheiro, em relação às crenças que colocaram na tua cabeça sobre trabalho, sobre poupança, sobre investimento, sobre enriquecimento. Por que seus familiares, às vezes, podem parecer tão contrários aos desejos que você tem? Vamos começar daqui a um minutinho, certo? Se você vai acompanhar a live e quiser me ajudar, pega esse aviãozinho que tem aqui embaixo, manda para 10 pessoas, cara. Pega as 10 primeiras pessoas que estão ali, ou pega alguém que você acha que gostaria de ouvir essa mensagem. Aproveita esse comecinho da live aqui. Vamos tentar dobrar aí essa live. Pega esse aviãozinho, manda para 10 pessoas. Vamos chamar mais gente aqui para a live, ok? Maravilha? Assim que bater 4 mil a gente começa. Já tá indo, ó. O aviãozinho sempre dá resultado. Vamos lá? Estão prontos pra gente começar? Faltam 20 pessoas. 4 pessoas. 4 mil. Vamos começar? Seguinte, pessoal. Hoje eu quero falar sobre cancelamento familiar. Eu tenho uma colinha aqui. Vocês vão me ver olhando um pouquinho para baixo. Eu prefiro desenhar essa colinha para que eu não deixe faltar nada nessa live. Talvez depois eu responda algumas perguntas de vocês. Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, para que a gente comece a falar sobre esse tema. Esse tema ele é um tema delicado. Ele é um tema muitas vezes envolve memórias afetivas, envolve as questões mais profundas da nossa alma, briga com parentes, com pai, mãe, tios, geralmente provocam sensações que nos marcam a vida inteira. E eu quero falar aqui sobre 3 elementos, principalmente. O primeiro deles, a sua relação com seus familiares sobre dinheiro, a sua relação com seus familiares sobre carreira, a sua relação com seus familiares sobre você querer seguir o seu próprio rumo. Vamos começar falando sobre dinheiro, e a primeira coisa que eu recomendo, depois dessa live, deem uma olhada nos destaques. Tem um destaque meu escrito assim: você é pobre. E quando houve aquele processo de cancelamento, muita gente pegou aquele destaque, pegou aquela frase solta: olha, ele está falando que você é pobre, esse cara é arrogante. E as pessoas nem tiveram, deixa eu desativar aqui os comentários, e as pessoas nem tiveram, porque na verdade o hater ele nunca está interessado na verdade, o hater ele nunca está interessado no diálogo, na troca de informações. O hater ele está interessado em um fragmento de notícia que vai permitir que ele tenha engajamento. Vocês lembram que o hater ele procura 2 coisas. Ele procura a validação do pequeno grupo social dele, através do engajamento, e ele busca aquela sensação de dever cumprido. Ele quer ser o bom cidadão. Olha, eu compartilhei aqui um texto sobre as queimadas na Amazônia, e agora eu fiz meu dever de casa, agora eu estou com esse dever feito, enfim, posso dormir em paz porque eu já fiz o que eu deveria fazer para a Amazônia. E algumas pessoas pegaram aquele meu story, você é pobre, e já falaram como se eu fosse arrogante por dizer isso, mas na verdade aquele é um tremendo resumo do que a gente vai falar aqui hoje, do porquê você é pobre. E eu quero começar dizendo que não é culpa 100% dos seus parentes de te cancelarem. Não é culpa 100% dos seus parentes de não incentivarem os seus desejos, os seus sonhos. Não é culpa daquele teu primo comunista. Não é culpa daquele teu cunhado encostado no concurso público da prefeitura que eles dão risadinha ou fazem brincadeirinha quando você fala que quer
empreender, que você fala que quer conquistar mais dinheiro, que você fala que você quer expandir a tua empresa, não é culpa totalmente dele. Porque no fundo, como brasileiros, todos nós fomos criados para sermos servis. O Brasil é um país que produz uma grande massa de serviçais. Boa parte de nós foi criada para sermos serviçais, pacíficos, realizadores de tarefas em troca de alguns trocados. Então provavelmente o seu primo ele não teve uma alternativa a não ser ter esse pensamento mais servil, porque isso foi implantado nele desde o início. E eu começo a live de hoje fazendo uma pergunta. Eu quero que você se faça essa pergunta, né? Quantas pessoas ricas você conheceu quando você era pequeno? Quantas pessoas ricas você conheceu quando você era criança? Quantos parentes ricos você conheceu? O brasileiro ele não tem contato com gente próspera. O brasileiro ele não tem contato com pessoas que construíram seus negócios de maneira honesta, crescendo, desenvolvendo, enriquecendo. São poucos que tiveram esse contato, principalmente porque quando nós éramos crianças, nós estávamos nos anos 80, 90, aquele período inflacionário, aquele período dos fiscais do Sarney. Eu sei que tem gente aqui mais nova que não viveu isso, eu não vivi, eu nasci em 87, fiscal do Sarney foi em 86, mas pergunte ao seu pai, se você é mais novo, o que foi o fiscal do Sarney, o que foi a época do Sarney, época de inflação, né? E depois nós vivemos a época dos grandes juros, nós vivemos 40% de juros ao ano. Então o Brasil viveu uma montanha-russa. E o que acontece é, vocês ficam pegando livro de empreendedorismo, de empreendedor americano, e você vê que desde os anos 20, dos anos 30, vocês ficam lendo as histórias lá do Walt Disney, nossa, olha que interessante tudo que ele fez, de fato é muito interessante. Mas os americanos, os europeus, dos países mais ricos principalmente, eles já viviam numa condição civilizada, socialmente, em relação a dinheiro, a empréstimo, a contrato, a moeda. Quantas moedas nós tivemos de 1980 para cá? Os americanos mantêm a mesma moeda há quanto tempo? Por que eu estou fazendo essa introdução? Para falar que nem sempre é culpa do brasileiro, usando aquela frase do Caco Antibes, né? Se ele tem horror, só que não é a pobre, é a rico. O anti-Caco Antibes, né? O Caco Antibes, ele é a antítese do brasileiro que eu tô trazendo pra live hoje. Ele tem horror a rico. Porque quando você era criança, talvez você tenha, presta atenção, talvez você tenha conhecido algumas pessoas ricas. Eu conheci. Quando eu era criança, eu conheci alguns caras ricos. Aqueles caras que andavam de caminhonete e que tinham talvez uma lancha, ou que tinham uma casa na praia. Mas eles nunca eram exatamente prósperos. O contato que a maior parte do brasileiro teve com gente rica era só na TV. Aqueles que conheceram alguns ricos, ou que tiveram um parente rico, um tio rico, você teve um tio rico que ficava trocando de carro, estava sempre com o carro do ano, né? Às vezes o cara não era bem próspero, ele era só rico. O que significava isso? Ou ele era um funcionário público bem remunerado, ou ele tinha um bico que dava grana pra ele, porque eu chamo de bico, porque não era emprego propriamente, caiu num cabide político, conseguia um rolinho, era aquele cara que estava sempre fazendo alguma coisinha que você não sabia dizer se era certo ou errada. Então riqueza pra você é uma abstração. Riqueza pra mim foi uma abstração. E aí o que acontece? Você não conhece realmente uma pessoa próspera, uma pessoa dedicada, uma pessoa que entende tributariamente do seu negócio, não entende a gestão do seu negócio. Você tem aquele cara meio roleiro ali, que talvez ele ganhe uma grana. E aí vem o segundo... Então esse é o seu primeiro ponto de contato. O seu primeiro ponto de contato é com poucas pessoas ricas, e aquelas que são ricas são meio o estereótipo do roleiro. Segundo ponto de contato são os caras que eram ricos e que não eram mais. Então você teve uma geração de brasileiros que enriqueceu com a época da inflação, trocava dinheiro por bens e ficava girando aquilo. E quando a inflação acabou, uma geração não sabia mais produzir dinheiro. Foram aquelas pessoas que talvez você conheceu quando era criança e que eram ricos e deixaram de ser. Se você conversar com a sua mãe, com seu pai, com seus tios, eles vão contar a história de algum parente que tinha muitas terras e de repente ele perdeu.
Tinha muitos imóveis e de repente sumiu. Tinha muitos negócios e de repente evaporou. Tinha muitos carros e de repente não tem nenhum. É aquela geração de transição entre um país hiperinflacionário para um país que já não tinha mais essa dinâmica social. Os negócios mudaram, a própria dinâmica da sociedade mudou. Então o primeiro contato que você teve, os ricos eram poucos e eram geralmente os caras meio roleiros. Segundo contato, os ricos que você conhecia deixaram de ser. Quantos parentes vocês têm que perderam herança ou não deixaram herança nenhuma? Quantos avós vocês não conheceram que deixaram para os seus netos quase nada? Quantos amigos vocês não conhecem que disseram que, olha, meu avô tinha extensões de terra e acabou morrendo com um carrinho velho, uma casinha velha, pedindo a Deus para ficar ali na aposentadoria. Graças a Deus o governo deu uma aposentadoria. Bom, e aí você tem o terceiro contato com o dinheiro, terceiro contato com a riqueza, que é na escola. E você percebe que a escola, na maior parte das vezes e para a maior parte das pessoas, ela parece uma grande perda de tempo. Na escola você conhece e você aprende sobre trigonometria, você aprende sobre Bhaskara, você aprende sobre complexo de Golgi e o que faz uma mitocôndria, mas nunca te ensinaram sobre dinheiro na escola, né? Nunca me ensinaram. Eu nunca aprendi sobre dinheiro na escola. Eu não aprendi a fazer um cheque. Eu não aprendi para que servia um cheque. Eu não aprendi a diferença entre CDB e CDI. Eu não entendia para que serve um banco. Quem são os nossos professores? Ou quem foram os nossos professores? Na maior parte das vezes, gente pobre. O professor é um cara pobre. Ele não é paupérrimo. Ele não é um cara miserável. Mas ele é um cara que precisa se preocupar com suas contas. Ele precisa pagar as contas em dia. A maior parte da sua receita é isenta do imposto. Ele é um cara que está ali suando para trocar o carrinho. E eu sei que nessa hora tem gente pensando, como o Ícaro é arrogante, ele está falando que o professor é pobre. Mas vá para um país desenvolvido. Troque o câmbio. Faça a troca cambial. Nós somos pobres. Nossos professores são pobres. A nossa estrutura é muito pobre. Nós temos que nos preocupar com o preço das coisas que nós compramos no mercado. Isso é um sinal de subdesenvolvimento. E não só pobres. Nossos professores também são ressentidos. E não é culpa deles apenas. Novamente, seus primos, seus pais, você mesmo, eu, meus pais, meus primos, todos nós somos vítimas, entre aspas, desse grande arranjo que durante muito tempo tinha como principal objetivo criar serviçais. O Brasil era um país que desejava apenas criar serviçais que quietinhos produzissem, e o país ficava entregue a uma mão de meia dúzia de pessoas que realmente exploravam o país. Não é? Qual é o contato com o dinheiro que você teve com seus professores? Eu vou dizer, o meu. Eu não sei qual foi o que você teve, mas o meu foi. Eu tinha professores de história, professores de geografia. Eu lembro de um professor de geografia específico meu, chamado Marcos Vinícius. Eu não vou dizer o sobrenome dele, porque Marcos Vinícius é um nome bem popular, então eu não pretendo aqui expô-lo, nem sei mais como ele está. Mas ficou na minha cabeça o professor Marcos, não é? Porque ele era um cara profundamente ressentido com dinheiro. Boa parte das aulas que eu assistia de geografia com o professor Marcos era ele dizendo que nós seríamos invadidos pelos Estados Unidos. Que o Brasil seria invadido pelos Estados Unidos devido à nossa água, que a Amazônia deveria ser invadida pelos imperialistas, porque só nós teríamos recursos naturais. E que os banqueiros e que os homens ricos, eles detinham todo o controle do Brasil. E que as pessoas, elas tinham apenas uma grande função. Nós, alunos, ouvindo tudo isso, né? Fazer parte de uma grande revolução. Então, o que eu aprendi sobre dinheiro, mercado, comércio, troca, prestação de serviço, eu aprendi com os meus professores que empresário era ruim. Todo mundo ali queria ser juiz, promotor, médico, ninguém queria ser empresário. Ninguém queria ser um vendedor.
Ninguém queria ser dono da sua própria empresa, ninguém queria ser dono do seu próprio comércio. Era um país de burocratas ou de prestadores de serviço qualificado. Poucas vezes se falou em iniciativa privada. Eu nunca em um dos meus livros ouvi a favor do empreendedorismo, do negócio. Então que os nossos familiares nasceram e cresceram ouvindo, e você também por tabela nasceu e cresceu ouvindo, que, pelo menos essa é a mensagem que eu tive na escola. Meu filho, se você quiser enriquecer, se você quiser prosperar, se você quiser ser alguém importante, você tem 2 destinos. Ou você se forma médico, advogado, engenheiro, um profissional qualificado, ou você vai fazer concurso público. Mas na época da escola não tinha tanta essa mensagem do concurso público, e sim, vá passar numa faculdade, passe numa grande faculdade, seja alguém. Então o terceiro ponto de contato que você teve foi na sua escola, você também não aprendeu sobre dinheiro. E o quarto ponto de contato que você teve com dinheiro, e também eu te garanto que há grandes chances de você não ter aprendido sobre dinheiro, foram nas conversas de família. Eu sempre digo que você acha que é tabu falar de sexo? Você pega ali os portais de notícia, as pessoas sempre tem um artista da Globo dizendo assim: ah, falar de sexo é tabu no Brasil. Falar de sexo ainda é tabu em 2020. Vem o carnaval, fica todo mundo peladão. Você liga a TV, tá todo mundo falando de sexo o tempo todo. Sabe o que é tabu no Brasil? Falar de grana. Falar de grana é tabu. Falar de grana é tão tabu no Brasil, e em outros países também, que você é capaz de falar 2 horas sobre o que você faz. Pega uma arquiteta, pega uma nutricionista, pega uma dentista. Ela é capaz de falar por 2 horas sobre tudo que ela faz, como ela ama a atividade dela, como ela ama a profissão dela. Você fala, beleza, quanto custa o teu serviço? Aí a pessoa trava. Não, vamos ver, né, assim, esse negócio de dinheiro, né? Eu já cheguei a pedir para um médico que estava atendendo, a Ana: doutor, me diga logo o preço, eu preciso saber preço. Tamanho desconforto que o médico tinha em entrar logo no ponto da cobrança. Quantas vezes você conversou com seu pai sobre grana? E aí vem o ponto, não é sobre grana o problema da grana, a falta da grana, como as coisas são caras, como a gasolina tá cara, como a escola tá cara, como o plano de saúde tá caro, como o Bolsonaro isso, como o Lula aquilo, como o Temer aquilo. Durante a sua vida inteira, quando você fala com seu pai, quando você fala com a sua mãe, vocês não falam de dinheiro. Vocês falam geralmente de como as coisas estão caras. E aí você vai dizer, Iker, é porque as pessoas geralmente elas não estudaram isso. Esse é o ponto. É um grande erro você achar que esse problema de não entender como o dinheiro funciona é um problema de gente pobre. Não é. É um problema que machuca mais as pessoas pobres. Porque quando você é pobre, você usa quase todo o seu salário para simplesmente pagar as contas básicas. Mas quem aqui é médico? Dessas 7.500 pessoas que estão aqui, quem aqui é médico? Quem aqui é advogado? Quem aqui é um concursado público que ganha muito bem e não sabe o que fazer das contas? Ou tá cheio de consignado, ou fica fazendo pé quente Bradesco. Fica batendo meta pro teu gerente, porque não sabe o que fazer. Quantas pessoas aqui não conhecem médicos que ganham 50 mil e gastam os 50 mil? E eu sei que nessa hora alguém deve estar aqui falando, não é possível ganhar 50 mil, gastar 50 mil, isso daqui não faz parte da realidade. Mas faz. Muitos médicos, muitos promotores, muitos juízes, muitos profissionais qualificados, donos de lojas de roupa, loja de móveis, muitas esteticistas, arquitetas ganham 20 mil reais, 30 mil reais e gastam 20 mil reais, 30 mil reais. E ficam no zero. E aí na primeira emergência não tem grana. E aí faz um empréstimo. E aí ele percebe que ele não consegue poupar. Então o empréstimo não vai sendo pago. E aí você vê pessoas que ganham 20, 30 mil reais devendo grana. A conclusão que eu chego é: no Brasil quase ninguém fala sobre dinheiro. A primeira pergunta que você vai fazer é: entendi, Ícaro. A gente não aprendeu a falar sobre dinheiro.
Nossos avós não sabiam isso, nossos pais não sabiam isso, na escola não foi ensinado isso, na faculdade muito menos. Por quê? Por que o brasileiro não sabe como funcionou? Eu vou dar uma resposta muito rápida, não é? Por uma conjuntura de fatos. Nós somos um país que muito tardiamente inaugurou universidades aqui. Não foi aberta nenhuma universidade aqui até há 200 e pouquinhos anos atrás. Nós não temos cultura monetária, nós não temos previsibilidade, nós somos um país inerentemente inflacionista, nós não temos cultura de poupança, nós somos um país que nasceu para pilhagem. Eu sei que algumas pessoas de posição mais pró-monarquia vai dizer, não era uma cultura de pilhagem, era pensado como uma extensão da coroa, era pensado como propriedade. Tudo bem, eu não estou falando contratualmente, eu estou falando do que aconteceu de fato. O que aconteceu é, logo após inclusive a proclamação da República, nós criamos uma grande cultura inflacionária que dura até hoje, e em país inflacionário as pessoas não poupam grana, ponto. Como é que você vai poupar grana se você não sabe o que vai acontecer depois? Como é que você vai poupar grana se metade do país ganha o mínimo para pagar conta? Como é que você vai poupar grana quando a grana que você recebe já não é o suficiente? E você não tem meios de ser mais produtivo para acumular mais dinheiro. Então o dinheiro sempre foi um grande problema para as pessoas. Qual foi a resposta da sociedade? Você sabe que as pessoas sempre respondem a isso, né? O ser humano é aquele que se adapta. O ser humano é aquele que se adapta. Aquele bicho que se adapta. Como é que nós nos adaptamos a um país tão incerto, tão volátil, tão inflacionário, buscando soluções seguras? A primeira coisa que eu quero fazer é te falar com o coração aberto, porque eu vivi muito isso. Eu vivi muito isso durante, sei lá, até os 20 e poucos anos isso me machucou e foi um tremendo peso quando eu tirei isso dos meus ombros. Não tenha raiva do seu pai, ou da sua mãe, ou de quem quer que te criou, por ele ter desejado que você fizesse concurso público. Ah, meu pai sempre pediu para fazer concurso público, minha mãe sempre pediu para fazer concurso público, eu sou empreendedor. Cara, a maior parte do desejo dessas pessoas existia porque eles queriam te proteger. Esse desejo de proteção se baseou no desconhecimento, ou talvez no não respeito da sua vocação, dos seus desejos, sim, mas sabe aquela história de que quando mãe erra, erra por amor? A maioria das pessoas, dos seus pais, a maioria dos pais que desejaram que os filhos fizessem concurso público, desejaram isso porque no fundo eles achavam que esse era um caminho mais seguro. Quantos comerciantes não sabiam, sabendo de quão duro é o dia a dia de um comércio, abrir de domingo a domingo, abrir véspera de Natal, abrir feriado, abrir dia 2. Muitos comércios ficam fechados só no dia 1, 31 e 1. No dia 2 o cara já está lá aberto. Quantos comerciantes que passaram a vida inteira atrás de um balcão, ouvindo grosseria, pagando boleto, sem conseguir tirar prolabore, mas tendo que pagar todos aqueles boletos, não pensaram, eu não quero isso para o meu filho. Se Deus quiser, meu filho vai passar num concurso, trabalhar até as 5 da tarde, ir para casa dele, 30 dias de férias, feriado, emendado. Quantas pessoas não passaram pelo coronavírus agora, em casa, com a certeza de que o concurso público protegeu o salário delas? Tem algum som vazando aí? Sim, você. É o teu som? Eu acho que o teu som tá vazando aqui. Na época do coronavírus, agora durante o coronavírus, né? Ficou ainda mais destacado a diferença entre a iniciativa privada e o poder público. O poder público com os seus salários e o seu emprego preservado. Você acha que isso não conta para um pai, para uma mãe, na hora que ele deseja que um filho faça alguma coisa? Entretanto, não é assim que as coisas funcionam, né? Nós não podemos ter um país com 200 milhões de funcionários públicos. E digo mais, se você tem uma vocação ao empresariado, à prestação de serviço, se você tem uma vocação para ser médico, empresário, comunicador, você será eternamente frustrado se você não seguir esse caminho.
Ou pode ser até que você se internalize isso e diga, olha, tudo bem, eu passei por um concurso, agora vou ter uma vida tranquila, mas será uma vida triste, porque nós não podemos fugir da nossa vocação. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar é a seguinte: quando eu falei sobre cancelamento familiar, eu quis trazer aqui à tona um fato de que tem um texto meu aqui no feed chamado O Sucesso é Solitário. Se você quiser trilhar um caminho de sucesso, saiba que há grandes chances de você trilhá-lo só. Agora, eu não quero que essa aula, eu não quero que essa live seja um chamado à revolta contra os próprios parentes. Antes de começar a live, eu estava pensando aqui comigo mesmo, com meus pensamentos, pedindo para que não seja cometida nenhuma injustiça aqui durante a transmissão. São 8.000 pessoas vendo, é sempre uma grande responsabilidade. A última coisa que eu queria era que vocês ouvissem isso achando que é uma live para vocês xingarem, odiarem, se afastarem dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios. Mas quando eu digo que também é importante aprender a abandonar, é que muitas vezes, eu não quero que você tenha ódio, nem raiva, nem desprezo, nem afastamento. Isso não é a resposta. Mas, às vezes, você vai precisar se conscientizar de que você precisa seguir sozinho. O sequestro familiar, o sequestro emocional familiar, quando ele acontece, e aquelas pessoas que passaram por isso, sabem disso que eu estou te falando. Se você tem uma mãe narcisista, um pai narcisista, uma irmã narcisista, se você tem um parente, hoje em dia usam muito essa palavra tóxico, não é? Você sabe disso, é o único cativeiro que a sociedade insiste que você permaneça lá. Eu parei para pensar isso no sábado. Quando alguém te sequestra, quando um sequestrador te sequestra, e aí você vai lá, a polícia estoura o cativeiro, te tira do cativeiro. Ninguém vai obrigar você a ir lá, abraçar o sequestrador. Mas se você possui um pai, uma mãe, uma irmã, principalmente pai e mãe, sequestrador emocional, narcisista, passivo-agressivo, todos à sua volta querem que você permaneça junto com essa pessoa. É o único sequestro onde a sociedade insiste que você permaneça na mesma casa, no mesmo quarto daquela pessoa que te violenta. Então, não é uma decisão fácil. O afastamento ele é muito dolorido porque esse parente narcisista, ele se utiliza de todas as formas e de todas as ferramentas para que você continue lá dentro. Ele precisa que você continue lá dentro, porque muitas vezes você é a peça que é manipulada para fazer coisas que ele não quer fazer. Quantas pessoas aqui não começaram a pagar as contas do pai ou da mãe com 12 anos, com 13 anos? Quando eu falo pagar, não é que você vai trabalhar e pagar, mas, enfim, fazer esses serviços, enquanto muitas vezes o pai ou a mãe ficava no sofá. Ou começou a criar os irmãos mais novos, enquanto o pai ou a mãe se ausentava disso. O narcisista, ele tem duas grandes características. Ele sempre é uma vítima. Então, o primeiro passo para eu perceber se alguém tem um traço ou não, isso é interno meu, eu não sou psiquiatra, psicólogo, profissional de saúde, eu sou uma pessoa que precisa fazer a contingência e a gestão de vontades e de talentos, que são as pessoas que trabalham comigo, que são as pessoas da minha própria família, minha esposa, meus filhos, enfim. Nós temos que lidar com muitas pessoas aqui dentro da empresa, né? Talvez algum conhecimento meu seja útil para você de alguma forma. A primeira coisa que me faz ter um alerta, acender um farol de alerta, porque ali eu enxergo que talvez exista um narcisista, é a pessoa que sempre é vítima. É a pessoa que você faz de vítima a todo momento. É a pessoa que sempre o mundo foi cruel com ela. É aquela pessoa que se casou 4 ou 5 vezes e sempre o ex-marido era o problema. Era aquele cara que se casou com 3 ou 4 mulheres e as 3 ou 4 mulheres não prestavam. É aquele cara que tem 4 filhos e os 4 filhos são ladrões e os 4 filhos roubaram ele e os 4 filhos são ruins. É aquele cara que teve 3 ou 4 negócios e todos os sócios roubaram ele. O primeiro ponto é: o adulto
e você pode considerar um adulto acima dos 17, 18, 19, 20 anos. É lógico que até os 22, 23, você tem uma personalidade que está se formando, e cada vez mais tarde isso vai acontecendo também, não é? Mas você pega um marmanjo de 40 anos na cara, e o cara é incapaz de se assumir culpado sobre qualquer coisa. Não, porque minha mulher fez isso, meu filho fez isso, meu tio fez isso, meu irmão fez isso. O narcisista geralmente não tem culpa de nada. Ele nunca imputa a si mesmo qualquer tipo de culpa. E qual é o outro ponto? Ele nunca é responsável pelas próprias tragédias. Ele é pobre, ele é quebrado, ou ele sofre, porque em 1992, o irmão dele vendeu o carro do pai que ele deixou como herança, pegou o dinheiro e sumiu e foi morar em Bertioga. Não, é por isso que eu tenho hoje 60 anos e não construí nada. Porque há 30 anos atrás o teu irmão te roubou metade de um Verona azul marinho. É por isso que você não tem nada. Não, é porque meu primeiro marido me humilhou muito. Sim, mas Dona Vilma, isso faz 30 anos. Esse cara está estacionado no tempo. E por que eu estou falando tudo isso? Para entrar no mérito da questão dessa live. Junte todos esses elementos. Junte uma péssima criação em relação a dinheiro. Parentes narcisistas, dificilmente eles gerenciam dinheiro. Pode ser até que eles ganhem dinheiro, mas à medida que eles ganham, eles gastam. E geralmente eles têm grandes problemas para manter as próprias contas. E eles também não se importam de pagar as contas em dia. E parte do dinheiro deles é pago em multa e juros que eles poderiam evitar, mas simplesmente eles não estão, sabe-se lá por quê. Eles não estão nem aí. Porque também costumam ser pessoas confusas, também costumam ser pessoas perdidas, também costumam ser pessoas desorganizadas, pessoas que têm péssimos hábitos, hábitos de sono ruim, hábitos de alimentação ruim, hábitos de responsabilidades ruins, são pessoas que não aprendem coisas novas. São pessoas que estão sempre reclamando, são pessoas que estão sempre terceirizando a culpa. É aquele teu parente que não deu certo porque o PT esteve no poder nos últimos 16 anos. Pois é, cara, mas teve muita gente que deu certo com o PT nos últimos 16 anos. E aí quando o partido muda, as desculpas mudam, não é a situação que muda. E agora ele não deu certo porque ou o PT já fez um estrago muito grande ou porque o Bolsonaro também não está ajudando. A culpa está sempre no outro. Quais são as características de quem pretende enriquecer? Quais são as características do bom empresário? Quais são as características do bom profissional? Quais são as características daquele que quer prosperar? Quais são as características daquele que quer construir um bom negócio? Esse cara tem que ser forte, diligente, aprender o tempo todo. Esse cara tem que se testar. Esse cara tem que desenvolver novas habilidades. Não é só aprender qual é a capital da Noruega. Desenvolver habilidades úteis que resolvam necessidades de outras pessoas e que elas estejam dispostas a pagar por isso. É um cara proativo, é um cara que naturalmente vai começar a arranjar os seus horários, é um cara que naturalmente vai começar a ter responsabilidades, é um cara que precisa ter a vida organizada, é um cara que precisa organizar suas contas, é um cara que precisa que a família funcione, é um cara que precisa que as crianças vivam numa dinâmica organizada, é um cara que naturalmente vai estabelecer com a sua esposa, com a sua parceira, com a sua companheira, que essa vida seja organizada. Pessoas que enriquecem, pessoas que prosperam, são geralmente pessoas organizadas. Vamos lá, para o centro dessa questão. Você está percebendo como haverá conflito? Haverá conflito. O cancelamento familiar não acontece porque seu pai é um canalha, porque sua mãe é uma canalha. Não acontece porque o seu parente é um bandido, porque seu irmão é um sacana. Ele acontece porque são comportamentos incompatíveis. E as pessoas em volta da sua família, elas não vão entender.
que são incompatíveis. E elas não vão entender que muitas vezes você não vai conseguir prosperar enquanto você viver nesse ambiente. Então o que é que elas vão fazer? Vão pedir para você não abandonar. E o narcisista, o que ele vai fazer? O sequestrador emocional, o que ele vai fazer? Ah, se você me deixar, eu não consigo viver, eu não sei pagar as contas, eu não sei organizar minha vida. O que é um tremendo de uma mentira, ele sabe sim. Cansei de ver gente, amigos, parentes. Não, mas se eu sair de casa, minha mãe não consegue, cara. Minha mãe não paga as contas em dia, minha mãe não tem responsabilidades, minha mãe se pegar um dinheiro, ela gasta tudo. E aí o cara sai, depois de 2, 3, 5, 10 anos se remoendo, ele sai, e aí quando a mãe vê que não tem mais ninguém, ela vai lá e organiza a vidinha dela. Ela vai lá e organiza, mesmo que não fique muito organizada, minimamente ela se organiza. Então a primeira coisa que você tem que entender é que não é maldade apenas. É um misto de criação, do que ele recebeu dos próprios pais também. Do que ele recebeu dos próprios pais, do que ele recebeu dos próprios tios, do que ele recebeu das pessoas que estavam à volta dele. Mas o grande ponto é se afastar, às vezes é necessário. Porque a vida vai exigir de você comportamentos, habilidades, necessidades que são contrárias às necessidades e às demandas dessas pessoas. E aí nós vamos ao ponto. Por que geralmente as pessoas estacionam, não é? As pessoas morrem de medo de melhorar. Melhorar dói pra caramba. Quem viu minhas primeiras lives aqui, viu que eu tava com mais de 20 quilos a mais. Cara, é um inferno emagrecer. É um inferno entrar em forma. É um inferno se manter assim. É um inferno negar a pizzinha, o pastelzinho, e acordar todos os dias nos últimos 12 meses para ir pra academia de manhã logo cedo. Ai, cara, mas depois de um tempo você gosta. Não, cara, você não gosta. Eu, pelo menos, não gosto. Continua a mesma droga. Então, por que você faz, Ícaro? Pelo resultado. E é assim quando você precisa aprender a vender. É assim quando você precisa aprender inglês. É assim quando você precisa aprender a se comunicar melhor. É assim quando você precisa aprender a escrever melhor. É assim quando você precisa aprender habilidades novas. É assim quando você precisa aprender o que diabos é tráfego. É assim que você precisa aprender como usar uma live. É assim que quando você precisa aprender a vender, a negociar. E aí você vai piscar o olho e perceber que boa parte do seu dia já está comprometido. Uma boa parte com o seu trabalho, e uma outra parte com o seu aprendizado. O chamado trabalho depois do trabalho. Que é o que de fato enriquece. O que enriquece não é o trabalho. O que enriquece é o trabalho após o trabalho. E você vai perceber que não dá para você fazer tudo isso, principalmente em alto nível. E porque as pessoas que vão chegar lá, elas não vão te esperar. Qual que é a grande frustração dessa galera do Twitter, dessa galera progressista? É que elas acham que o mundo vai ser justo. Cara, o mundo não vai ser justo. A primeira coisa que você precisa pôr na sua cabeça, e o ensinamento que eu vou passar muito cedo para os meus filhos, e eu não estou falando que você deve fazer isso com os seus, cada um sabe como cria os próprios filhos, filho, dificilmente haverá justiça. Justiça só a de Deus. Justiça só em Cristo Jesus. Quando você morrer, haverá justiça no seu julgamento. Aqui, dificilmente. Pessoas boas serão roubadas, pessoas boas serão assassinadas, pessoas boas trabalharão a vida inteira e vão ter que aquecer óleo em lata de sardinha para fazer comida, e ninguém vai te dar nada. O político que você votar vai te roubar. O político que você eleger vai te roubar. E provavelmente o político que você não elegeu, se ele fosse eleito, ele também iria te roubar. E eles vão disputar a merenda da criança que tem fome. Você acha que o empresário que vai concorrer com você vai te dar chance?
Ele vai falar, eu vou estudar aqui um pouco menos, porque assim, os meninos que estão também estudando, eles têm que pegar 2 conduções. A mãe deles tem que fazer um exame, eles têm que levar ela de van até o exame. Ninguém vai parar. Alguns vão chegar mais distantes, outros vão chegar menos, mas ninguém vai parar. Ninguém vai parar porque você tem problemas, porque todos têm problemas. Alguns nascem com privilégios, eu concordo, mas a vida é assim. A vida é assim. Algumas pessoas nascerão com privilégio pra cacete. Quem me conhece aqui, tem um monte de gente que me xinga, né? Dentro da própria direita, porque fala, Ícaro, você disse que não acredita em meritocracia, você disse que acredita em privilégio pra cacete. Vai ter moleque que vai nascer no Itaim Bibi, no miolo do Itaim, apartamento com vidro blindado, que vai descer do elevador, dar 2 piscadas, fazer ISPM, dar mais 2 piscadas, entrar numa agência e nunca vai saber o que é necessidade. E metade das conquistas que ele contar na vida foram plantadas pelo seu pai. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou voltar no Boulos e falar, não, tem que acabar com tudo isso porque tem gente que tem privilégio, então é melhor a gente virar logo a Venezuela. Não tem o que fazer, entendeu? Então o ponto é, já é difícil pra cacete. Já é muito difícil. Não só o seu concorrente está contra você, como o Estado está contra você, como os parentes também estão contra você, como a natureza tributária desse país, que é um dos mais carregados do mundo, mais pesados do mundo, também estão contra você. O preço das coisas estão contra você. O câmbio brasileiro está contra você. A nossa alfândega está contra você. Os nossos portos estão contra você. O preço do mercado está contra você. Já é difícil pra cacete. Se você quiser fazer tudo isso, carregando parente, preguiçoso, vagabundo nas costas, vai morrer todo mundo. E aí vem um outro ponto que é duro de se falar, mas é real. Boa parte desses parentes já destruíram voluntariamente a própria vida. Essa mãe, esse pai, esse irmão, esse tio, essa avó, que até hoje está insistindo que você precisa organizar a vida dele, que você precisa fazer tal coisa por ele, que você precisa estar com ele. Essa pessoa, quando você vai olhar para trás, ela viveu pra cacete os anos 80, 90, 2000, viveu na farra, gastou dinheiro, casou, separou, foi pra fora, foi pra dentro, viajou, foi pra um lado, foi pro outro, comprou casa, comprou sítio, perdeu tudo. O cara fez tudo. Com que justiça, com que autoridade alguém que fez tudo o que queria a vida inteira pode exigir para alguém que tem agora 30 anos, às vezes menos, deve ter gente aqui com 20 anos me assistindo, 18 anos me assistindo, com que autoridade uma pessoa ao fim da vida pode exigir para outra que está começando depois de ter desperdiçado a sua vida inteira, viva você por mim? Se você não está convencido até agora de que vai ser difícil e que muitas vezes, cara, não vale a pena abrir mão da sua vida para tentar sustentar e arranjar a vida de todo mundo à sua volta. E talvez algumas pessoas aqui, que são pessoas que têm um pensamento mais familiar, ou moças de coração melhor mesmo, de coração maior, ou rapazes com um senso de responsabilidade maior, pode ser que vocês estejam vendo isso e falando assim, não, Ícaro, mas ainda assim vou me sacrificar. Na live passada, o Flávio entrou aqui por último. E lá no finalzinho da live ele falou uma coisa que me marcou. Eu tava lá com aquele rosto bobo, ouvindo aquele monte de elogio, assim, meu Deus, esse cara, nem acredito que esse cara que mudou minha vida tá me elogiando depois de tantos anos, que loucura, quem diria que eu estaria ouvindo isso? E ele falou assim, você tem que ter um motivo, e que esse motivo seja os filhos, ainda que sejam filhos que você ainda não teve. Mesmo que você não tenha filhos agora, o que você faz agora é pelos filhos que ainda não nasceram, mas que vão nascer. Pelos filhos que você ainda não teve, mas você terá. Se Deus quiser, você terá filhos.
Não vai virar aqueles caras que ficam beijando boca de cachorro com 40 anos de idade, chamando de filho, não. Bom, também se quiser fazer isso, tudo bem. Mas enfim, para aqueles que vão ter filhos. Se você decidir levar todos nas suas costas, você está prejudicando os seus filhos que ainda não vieram. Quando eu era mais novo, tudo que eu estou falando aqui para você, eu não li em livro. Eu não assisti em documentário. Eu não ouvi falar. Há muito tempo atrás eu tive que tomar uma decisão dessas. Difícil. E o meu pensamento era: eu não vou conseguir estabelecer a família que eu quero vivendo nesse ambiente. A decisão nunca é fácil. Ninguém está falando aqui que você vai fazer isso dando risada. E nem que isso seria uma live fácil sobre empreendedorismo. Vem aqui fazer dinheiro, vem aqui falar só de coisas boas, vem aqui falar de enriquecer na internet, vendendo produtos digitais. Não é uma live difícil, não é uma live fácil, nem foi feita para ser uma live fácil de sexta-feira. Mas o ponto é, muitas vezes as decisões mais difíceis que você terá que tomar na sua vida, ou que você deve tomar na sua vida, elas serão feitas em favor de filhos que você ainda nem teve. E muitas vezes, você que está me ouvindo aqui e ainda está em dúvida do que fazer, ou do quanto vale a pena insistir, ou do quanto vale a pena ralar, e o quanto vale a pena resistir às dificuldades. Muitas vezes você tem uma pessoa muito importante ao seu lado, às vezes você tem um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada, e essa pessoa ela não vai abrir mão da própria vida para você ter que tomar essa decisão. Então vamos lá. Tudo bem, Cleiton, o que você está aconselhando? Não existe um aconselhamento final. Cada um sabe o que faz da sua própria vida. O que eu quero trazer aqui são apenas algumas palavras. O primeiro ponto, eu quero te passar 3 conselhos que fizeram muita diferença na minha vida, desde quando eu estava bem apertado financeiramente, até o ponto que nós estamos hoje. A primeira coisa é, eu não conheço, e bom, aí você usa isso do jeito que você quiser. Não existe uma fórmula mágica, eu não estou aqui para te dar uma solução mágica. Eu não estou aqui para dizer, então saia da sua casa agora e você ficará rico fazendo 3 passos ou comprando um novo mercado. Não existe uma fórmula mágica. O que eu estou fazendo aqui para vocês hoje é falando o que eu juro por Deus gostaria de estar ouvindo quando tinha que tomar essas decisões mais difíceis. Eu teria dado tudo para estar ouvindo isso que eu estou ouvindo agora. Porque a última coisa, tudo que você sente é culpa. Você sente culpa por, será que eu estou sendo muito egoísta? Será que eu não estou tendo paciência? Será que eu estou fazendo errado? Será que vale a pena empreender? Será que vale a pena querer desejar todo esse dinheiro? Será que vale a pena trabalhar tanto? Será que vale a pena abrir mão de final de semana? Será que minha esposa que está me enchendo o saco porque eu trabalho demais, será que ela está certa? Será que eu tenho que deixar minha esposa sozinha? Esposa, será que eu estou cobrando demais meu marido? Será que está certo? Será que está certo encher tanto o saco dele? Será que está certo em pedir para ele trabalhar mais? Tudo que eu queria era estar ouvindo isso. E aí vem alguns pontos que talvez façam sentido para você, que é justamente o que não me falaram na escola, que é justamente o que não me falaram na faculdade, que é justamente o que não me falaram na vida adulta, que é justamente o que não me falaram dentro de casa, que é justamente o que não me falaram dentro da casa dos meus tios e no meu ciclo familiar. O primeiro ponto, a internet é a melhor chance que nós temos. Eu não conheço nada melhor do que a internet. Pode ser que outras pessoas tenham, sei lá. Pode ser que outras pessoas conheçam outros caminhos. Por exemplo, eu tenho clientes meus e que se tornaram não só amigos, mas pessoas que eu admiro muito. O Rodrigo Calado e o Gabriel do Gran Cursos. Eles vendem um belíssimo caminho de como passar num bom concurso e mudar de vida. Mas esse não é o meu caminho. Eu só posso falar para vocês do meu caminho. Eu não conheço nada melhor do que a internet. A internet cura a solidão. Vocês estão vendo isso daqui, eu estou com 9 mil, eu não estou sozinho, eu estou com 9 mil pessoas aqui comigo numa sexta-feira. A internet é muito barata, basta um Wi-Fi, basta um chip pré-pago que você tem acesso à internet. A internet te traz todo o conhecimento do mundo, ao preço que você quiser,
Desde cursos caríssimos de 20, 30, 40, 50 mil reais, até cursos baratos de R$ 9,90, um monte de conteúdo de graça. E o ponto principal, a internet é a única coisa que possibilita você que mora numa cidade de 5 mil habitantes ganhar grana de verdade pela sua capacidade. Eu sei que cidades pequenas costumam ser muito difíceis para quem quer ganhar dinheiro e por isso que vocês costumam mudar para cidades maiores. Porque o comércio é fraco, os serviços são fracos, mais da metade dos municípios pequenos do Brasil são deficitários, ou seja, o maior empregador é a prefeitura. A internet é a única coisa que te permite vender para o Brasil inteiro, às vezes para o mundo inteiro, mesmo morando numa cidade minúscula. Mesmo morando em Porto Real do Colégio, mesmo morando em Iguape, mesmo morando em Ilha Comprida. A internet é o ponto mais rápido para você fazer a sua primeira receita. Então assim, eu não conheço nada melhor do que a internet. E aí a primeira coisa que as pessoas pensam é, tá bom, Ícaro, eu estou convencido, então eu vou sair por aí comprando os cursos que existirem. Adoraria ter ouvido esse mesmo conselho também que eu vou te passar. Nem sempre a melhor coisa para fazer é comprar curso. Presta atenção, nem sempre a melhor coisa para fazer é comprar curso. Aí, cara, mas você é um vendedor de curso, como é que você pode falar isso? Você vende assinatura do novo mercado, você está falando que nem sempre é o novo mercado? Não, nem sempre. Existe uma coisa que eu gosto de chamar de pirâmide do conhecimento, que vai desde a base até o topo. A base é quando você tem pouca grana, tá começando agora, tá todo ferrado. E o topo é quando você já tem uma empresa rentável, uma empresa grande desse jeito. Eu compro um monte de curso, sai curso eu compro um monte, só para ver como é que é a qualidade. Se eu aprender qualquer coisinha já faz diferença. Mas eu sei que essa não é a realidade da maior parte das pessoas. Então como é que eu te ensino a aprender aqui dentro? Sem que você tenha que me dar R$1 por isso. Eu não quero que você me dê R$1. Sem que você queira de fato me dar R$1. Não é só porque eu tô te pedindo, não. Vamos lá, como eu fiz. Eu vou te dizer como eu fiz. Eu demorei muito para descobrir isso e doeu muito e perdi muito tempo e enfim. A primeira coisa, deixa eu pegar minha colinha aqui. Existe uma progressão. Para quem tá começando agora, tem tempo e não tem grana nenhuma. A maioria dos moleques que estão começando agora, novinho, quebrado, não tem grana, mora com os pais. Como é que eu sugiro que vocês aprendam na internet? Pessoal, a primeira coisa é, você tem que se dedicar 3, 4 horas por dia, no mínimo, a aprender. A garimpar conteúdo. Primeiro ponto, conteúdo grátis. A internet está cheia de conteúdo grátis. Cheia. Duas redes sociais são fontes inesgotáveis de conteúdo grátis. A primeira, o Instagram. Isso daqui que eu tô fazendo agora pra você, eu tô te dando conteúdo grátis. Eu tô te ensinando a estudar, sem te cobrar nada por isso. Siga no máximo 30 ou 40 pessoas, não siga mais do que isso. Pare de seguir seus tios, pare de seguir seus amigos. Converse com eles. Se você é uma pessoa que tem muitas preocupações, né, do tipo, uma pessoa mais sociável, eu não sou tão sociável assim, mas se você é uma pessoa mais sociável, cara, eu vou ficar preocupado, as pessoas vão me achar chato, arrogante, se eu parar de segui-las do nada. Converse com as pessoas antes, então. Pega aquelas pessoas mais próximas, mais queridas, membros da família e diga o seguinte, olha, eu vou seguir menos pessoas para poder focar. Ou não quero criar isso, Ícaro, eu quero só silenciar. Não silencia porque, cara, você vai clicar, você vai ver feed. Cria um Instagram de estudo e não siga ninguém que não sejam as 30 ou 40 pessoas que você quer aprender. Crie um Instagram de estudo, desative temporariamente o seu pessoal, se você não tem autocontrole para não entrar. E não entre, porque quando você entra, você suga toda a sua energia. Crie um Instagram de estudo. Siga no máximo 30 pessoas, no máximo 40 pessoas. E aí você vai pegar o nicho que você quer aprender, arquitetura, desenho, música, estética, vendas, marketing, mercado financeiro, e você vai seguir os 3 ou 4 nomes maiores de cada uma dessas áreas. E eu te digo mais, hoje, se tivesse começado hoje, eu teria seguido no máximo 20 pessoas.
Porque você não pode seguir muito mais do que 20. Você não consegue acompanhar. Então, no Instagram eu faria isso. Segundo ponto, no YouTube. O YouTube é a grande ferramenta de aprendizado hoje. Entra no YouTube, procura bons canais. Em inglês tem muito canal bom para o que você quer fazer da sua vida. Aprenda a ver playlist. Os melhores canais organizam seus conhecimentos em playlists. E vá assistindo. Eu já cheguei a abrir 70, 80, 90 abas. Vou dividindo em navegadores por temas. Fico com 3, 4 janelas principais abertas, cheias de aba. E vá assistindo, resumindo, anotando, assistindo, resumindo, anotando. E pode ser que você fique muito tempo nesse conteúdo grátis. Pode ser que você fique 1 ano nesse conteúdo grátis. Pode ser. Pode ser que não. Pode ser que mais rápido você decida ir para o próximo estágio. Qual é o próximo estágio? Livro. Por que livro? Livro é o melhor custo-investimento do planeta Terra. Não existe nenhum curso digital capaz de bater um livro. Ah, Ícaro, por quê? Porque o livro é tão bom assim? Não, porque o livro é barato pra caramba. Você compra um livro na versão digital por R$10, R$9, R$8. Você compra livro físico por R$30. Charles Munger diz que em muitos livros de $30 existem conselhos de $3 bilhões. E é verdade. E os próprios canais do YouTube que você estava vendo de graça, a maioria deles vão indicar os livros que você vai começar a ler. E aí você fez a transição do conteúdo de graça para os livros. Ah, Ícaro, mas eu já estou lendo livros, já li 5, 6 livros. Vai ler mais, né? Vai ler mais na sua vida. Já li mais de 10 livros, mais de 20 livros. Eu quero ir para uma coisa mais prática. Eu não sou uma pessoa tão teórica. Eu sou uma pessoa que quer ir logo com a mão na massa. Aí vem a recomendação. Compre cursos baratos. Não, você chegou agora na internet, você ainda não está fazendo grana, não vai me comprar um curso de R$4.000, de R$5.000, porque vai machucar demais você. Primeiro, pode ser que você tenha que pegar esse dinheiro de onde você não tem. Segundo, se você comprar, pode ser que existem grandes chances de ser todo o dinheiro que você tem, ou seja, você fica sem caixa, você fica sem reserva de emergência, você fica sem respiro, você fica no pelo. Com um curso de R$5.000 ali, que agora virou um milagre. Cansei de falar, se você vende um curso, eu cansei de falar para os meus alunos, tem aluno meu que chega e fala assim, ah, Ícaro, eu quero vender high ticket. Eu quero vender high ticket porque high ticket é o que enriquece. Eu falo, se você vender um high ticket, garanta que quem compra esse high ticket pode pagar sem esforço. Porque se você vender um curso caro para alguém que não tem dinheiro, esse cara vai achar que esse curso tem que ser um milagre. Se você já começou na internet e cai em curso de 3, 4, 5 mil reais, você não vai ter paciência e espírito para segurar 2, 3 anos estudando, porque você já gastou tudo. Se você já gastou tudo, esse curso precisa te dar no mínimo 15, 20 mil para te dar um retorno. A maior parte das pessoas não conseguem 15, 20 mil reais assim, ó, rapidinho. Você vai para a faculdade, você passa 5 anos para sair desempregado. E aí vem a grande injustiça da internet, na minha opinião. As pessoas viram e falam assim, ah, esses cursinhos do Hotmart, eles vendem que você vai ganhar dinheiro, mas você não ganhou ainda. Cara, você acabou de encarar uma faculdade de Direito, de Engenharia, passou 5 anos, gastou 180, 190 mil reais, gastou gasolina, comida, xerox, gastou a mensalidade, gastou o seu sustento. E você saiu e é um desempregado. Por que você, e o pior, 80% você jogou fora do seu conhecimento? Quem aqui cursou Direito, Engenharia, e acho que 80% não poderia ter sido resumido em belos 2 anos de faculdade, bem feitos assim? Ou você acha que as suas aulas de Sociologia, onde você aprendia o que Durkheim falava, era importante para a sua profissão hoje? Então por que vocês são tão indulgentes numa faculdade e vocês acham que o primeiro curso que vocês comprarem tem que mudar a vida de vocês, ou senão isso é tudo uma indústria de fraudes?
Então é por isso que é importante você comprar um primeiro curso barato, acessível, porque você não vai ter espírito se você comprar. Outro ponto, para quem está começando agora e para quem precisa ralar, para quem precisa investir, para quem precisa perseverar, e para tudo precisa perseverar na vida, o apoio das pessoas à sua volta será muito importante. Se você já chegar e comprar um curso de 10 mil reais, as pessoas à sua volta vão dizer, cara, você está fazendo uma coisa errada, hein? E você vai se defender. Não, isso daqui é bom, isso daqui é muito importante. 2 meses depois, quando o resultado não vier, o que as pessoas à sua volta vão fazer? Elas vão estilhaçar o seu espírito. Tá vendo? Eu te disse 10 mil, cara, muito dinheiro, muito dinheiro. Não, você devia ter começado menor. Que é isso, cara? Você acredita demais nessas pessoas. Você acredita demais nesses caras da internet. Você acredita demais. Eu nunca teria feito isso. Eu não, nunca teria feito isso. E você começa a se colocar em dúvida. Quantas vezes eu já vi isso, pô? 13 anos aqui nessa merda. 13 anos aqui. Quantas vezes eu não vi gente boa que teria chegado lá, que teria crescido, que teria feito sucesso, que se ela tivesse começado como eu estou dizendo agora. Pequeno, forte, no ritmo de estudo, mas não no desembolso financeiro. Então começa comprando curso barato. O que é curso barato? Porque tem um monte de curso barato. Tem um monte de curso barato. O novo mercado custa R$ 79,90, mas tem curso muito mais barato que o novo mercado. Você vai lá na Udemy da vida, tem curso de quanto na Udemy? R$10? Tem os de R$10, mano. Tem R$10, R$ 9,90, R$19,90, R$29,90 tem um monte, com 5 estrelinhas lá, um monte de moda. Ai, cara, mas essas coisas não ensinam tanto. Presta atenção, você não precisa aprender tanto. Você precisa aprender uma coisa. Se você aprender só a editar vídeo, numa única ferramenta, você já consegue fazer um trocadinho. Se você aprender uma única habilidade, qualquer que seja, você já consegue fazer um trocadinho. O novo mercado tem 200 aulas, 205 aulas, mais um monte de outros módulos extra, por R$ 79,00 por mês. É muito mais do que a maioria das pessoas precisa e precisará por R$ 79,90 por mês. Então você vai para curso barato. E agora aí, cara? Agora o próximo passo são os cursos caros, não é? Agora que eu já fiz o de graça, o livro, o curso barato, o próximo passo é o curso caro, não é? Não. O próximo passo é o que está escrito em outra cor aqui, ó. Trabalho. Eu ensinaria assim aos meus filhos. Eu ensinaria assim aos meus amigos. Eu ensinaria assim a qualquer menino que sentasse aqui no meu escritório e perguntasse como ele deve começar na internet. Antes de você comprar o seu primeiro curso de R$5.000, de R$6.000, agora você tem que fazer dinheiro na internet. Antes de você colocar um monte de dinheiro dentro de um ecossistema que você nem sabe como funciona, você tem que fazer dinheiro dentro da internet. Aí, cara, como eu faço? Você pesca em balde. Ah, não sei pescar em balde. Tem aula lá no Novo Mercado. Você faz cheque em branco. Ah, não sei como faz cheque em branco. Tem aula lá no Novo Mercado. E tem um monte de outras aulas, até de graça no YouTube, tem te ensinando a fazer esses primeiros reaisinhos. Escreve post pra alguém, responde caixinha, aprende a editar imagem, aprende a editar vídeo. Ah, mas eu não quero trabalhar com marketing digital, eu sou um profissional, eu sou uma esteticista, eu sou uma nutricionista, eu sou uma dentista. Aprende como funciona o Google, meu negócio, ele é de graça. Aprende como fazer um anúncio na rede de pesquisa do Google, tem 1 bilhão de vídeos. 1 bilhão de vídeos lá te ensinando a fazer o seu primeiro anúncio na rede de pesquisa do Google. O próprio Google te ensina como usar a rede de pesquisa e fazer um anúncio lá dentro. Aí acontece o quê? Você faz anúncio, as pessoas procuram naturalmente pelos seus serviços, uma hora você vai fechar um negócio. Antes de começar a enfiar 8, 9, 10 mil reais na conta de outras pessoas, você tem que fazer algum dinheiro. Aí, cara, por quê? Porque senão seu espírito não aguenta. Porque você vai lá e paga 5 mil no primeiro curso. Aí dá 2, 3 meses, não vê o resultado, o que seu cérebro fala? Ah, você tem que agora pegar outro curso. Aí você vai lá e compra outro curso. Quantas pessoas eu já não vi? Gastadores compulsivos. Gastadores compulsivos. Depois de estabelecer uma política de trabalho, ou tem pessoas que já chegam maduras. Aí, cara, não, eu já tenho meu trabalho, já tenho minha grana, já tenho minha profissão, já tenho minha entrada de receita aqui, já faço 2, 3, 5, 10 mil por mês. Isso daí já não é problema pra mim, já posso ir pro próximo passo? Aí você pode.
Próximo passo é curso caro. Por que caro? Porque geralmente os melhores profissionais cobram mais caro, mesmo. Ou existem profissionais que cobram muito barato com muita qualidade. Eu cobro R$ 79,90. O Sobral cobra 1.000 por ano. A Priscila cobra 1.000 por ano. Então dá tipo, sei lá, mais ou menos esse preço mesmo. 80 mango por mês. Mas assim, são tremendos profissionais. Tremendos. Hoje, eu não indicaria pra ninguém que tá começando a desembolsar 3, 4, 5, 6, 7, 10 mil reais pra aprender alguma coisa. É bobagem. Eu acho bobagem. Tem gente que não. E aí vem 2 pontos que são um pouco polêmicos aqui. Ah, Ícaro, e consultorias e mentorias? Eu só recomendo para quem fatura mais de 100 mil por ano. Ponto. 90% das pessoas que compram mentoria não estão prontas para receber uma mentoria. Então o que eles fazem? Pagam por conselho. Vocês pagam 3, 4 mil reais para ter uma conversinha, para jogar uma ideiazinha. E vocês ficam dando um monte de dinheiro para os caras ficarem só dando umas conversinhas com vocês. Eles estão errados? Não, eles estão vendendo o serviço dele. O problema é que você não sabe o que pedir. Quando você contrata uma consultoria, uma mentoria, quando você já tem um modelo de negócio que já é extremamente rentável e você quer dar um ajuste. Cara, eu tenho um problema muito específico aqui no meu suporte, eu preciso de um problema muito específico no meu BI, eu tenho um problema muito específico aqui nos meus conjuntos de anúncio, eu vou contratar alguém para me ajudar e resolver. O cara vai chegar lá, resolver e ir embora. Você não contrata consultoria se você quer saber o seu propósito, quer saber como aprender, quer fazer o seu primeiro anúncio, quer fazer o seu primeiro produto, quer fazer o seu primeiro site. Você não precisa de consultoria nem de mentoria. Você precisa ir lá pra cima com conteúdo grátis. E depois do conteúdo grátis, livro. E depois do livro, curso barato. E depois do curso barato, vai pro trabalho. Depois do trabalho, quando estiver fazendo receita, aí você vai pros cursos mais caros. Porque agora você já sabe o que fazer, você já tá ganhando dinheiro com o seu trabalho. Como eu queria ter ouvido isso lá no começo. Porque foi mais ou menos o que eu fiz, mas demorou pra cacete pra você aprender isso. Você demora. Aí vem o ponto. Algumas perguntas. Ah, Ícaro, perguntas que eu gostaria de ter ouvido. E que os seus familiares não vão te falar. E não vão te falar porque talvez eles não saibam, porque não é a experiência deles, porque não é a vida deles. Ícaro, quando eu saio do meu trabalho, muita gente faz isso. Ícaro, eu tô fazendo uma atividade paralela na internet. Quando eu saio do meu trabalho, quantas pessoas eu já não vi angustiadas com essa pergunta? Quando eu saio do meu trabalho, novamente, não existe uma resposta certa. Não tô aqui para sentar como um guru e falar, olha, as respostas todas serão... Eu só posso falar do que eu sei, do que eu acho. Quando eu recomendaria para os meus filhos saírem do trabalho? Quando a receita deles na internet, quando a receita deles nessa atividade que eles se propuseram for igual ao salário do trabalho deles. Porque eles não estão queimando todos os barcos e caindo de cabeça. Durante muito tempo, acho que até os meus 23 ou 24 anos, eu gostava muito de queime seus barcos, queime seus barcos. O grande problema é que nem todo mundo é tão rígido espiritualmente. Se você virar para um moleque novo, sem grandes responsabilidades, e falar para ele queime seus barcos, talvez ele queime e sobreviva. Mas se você falar para uma pessoa que tem propensão à ansiedade, se você falar para uma pessoa que já tem um filho de um casamento que não deu certo, se você falar para uma pessoa que não tem tanta segurança no que está fazendo, se você falar para uma pessoa não tão talentosa assim, que não naturalmente vai manifestar o seu talento e começar a servir a comunidade, essas pessoas o espírito delas não vai aguentar. E o dinheiro vai começar a acabar. E quando o dinheiro que elas guardaram começar a acabar, elas vão desistir e vão voltar para um trabalho, e aí elas vão colocar na cabeça, isso daqui não dá certo, isso daqui não existe, eu vou embora. Uma geração inteira saiu da internet assim. Há 6, 7 anos atrás, queimem os seus barcos, todo mundo falava isso, queime o barco, queime o barco, queime o barco. Um monte de gente saiu do próprio emprego, rescindiu o contrato, pediu demissão, foi pra internet, gastou 10 mil reais em cursos, não fez nada, ou fez 6 mil, 5 mil, e aí precisou pagar a conta, voltou pro trabalho. Tem problema voltar pro trabalho? Não.
Algumas pessoas vão fazer esse movimento mais vezes. Entra, sai, até se firmar. Isso daqui às vezes demora anos para dar certo. Quem disse que isso daqui dá certo do dia para noite está mentindo. Presta atenção, quem disse que isso daqui dá certo do dia para noite está mentindo. E por que ele mente? Ou porque ele acredita nessa própria mentira, ou porque ele quer te vender alguma mentira. Então, muitas vezes, algumas pessoas vão sim entrar no trabalho, sair do trabalho, entrar no trabalho, sair no trabalho e tudo bem. Ou prestar serviço para um monte de clientes que são um saco. Passei anos atendendo clientes que eu jamais atenderia hoje em dia. Passei anos fazendo roteiro para vídeos de venda que nunca saíam, porque o expert não conseguia nem falar. E eu pensando, eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse dinheiro, eu preciso desse dinheiro. Então, quando sair, quando você já tiver um fluxo de receita aqui, aí você olha para o seu trabalho, você ganha 6 mil lá, e você está fazendo 4, 5, 6 mil aqui. Aí no outro mês você faz os mesmos 6 mil lá. Aí aqui você faz 4, 5, 6 mil. Aí você toma a decisão. Você guarda uns 3 ou 4 meses de salário, o ideal é que fossem 6 meses, de custos fixos, e aí você pede sua demissão e faz a transição. Ah, Ícaro, e aí agora que eu já estou na internet, presta atenção, outra coisa que eu gostaria de ter ouvido. E que seus parentes não vão te dizer. Nem seus amigos, provavelmente. Ah, Ícaro, agora então eu aprendi com curso grátis, com os livros, com cursos baratos, estou trabalhando, estou fazendo grana, consegui juntar meu pezinho de meia, pedi minha demissão, agora eu estou aqui na internet atendendo clientes do mundo inteiro, agora que eu já estou ganhando dinheiro, eu posso fazer day trade, eu posso investir em ações, eu posso entrar na bolsa. Cara, tudo bobagem. Tudo bobagem. Se você tem pouco dinheiro, a bolsa não serve para nada para você. A bolsa é um lugar onde você aloca capital com eficiência a longo prazo. Ah, então você quer dizer que não existe day trade? Existe. Eles ganham dinheiro? Ganham. São poucos? São. Mas eu não estou falando aqui para esses caras, eu estou falando para você. Que ainda está tentando saber como é que você faz dinheiro. Você não vai virar o Usain Bolt do mercado financeiro, que é um day trader, vendo vídeo no YouTube. Então o que eu vou fazer, Ícaro, agora que eu estou aqui? Você vai fazer 3 coisas, que são 3 coisas que adultos fazem, responsáveis e não sonhadores, não meninos. Você vai criar uma reserva de emergência, você vai ter 6 meses de dinheiro na sua conta, e eu fiz um vídeo desse no primeiro mês que estourou o Covid. E uma das maiores felicidades da minha vida foi receber um monte de direct de pessoas que falavam assim pra mim: Ícaro, você salvou a vida da minha família, o que não é verdade, eu não salvei, eu só falei alguma coisa e essa pessoa quis ouvir. Mas, enfim, as pessoas estavam agradecendo porque eu sugeri que elas fizessem uma reserva de emergência. E quando o Covid explodiu, o pai de família ou a mãe de família estavam protegidos. Só que é muito difícil você fazer um pé de meia quando você está perdendo um monte de dinheiro jogando videogamezinho, fazendo day trade, fazendo não sei o quê. Ah, mas eu preciso disso para aprender. Cara, sabe quando você vai aprender? Quando você tiver com a vida toda estável, quando você tiver com um negócio crescente, quando você tiver com dinheiro na conta, daí você brinca um pouco de tentar fazer isso daí. Novamente, eu não sou e nem pretendo ser dono de verdade alguma. Estou falando apenas o que eu falaria para os meus filhos e o que eu gostaria de ter ouvido no começo. Que alguma dessas coisas sirvam para você. Primeira coisa que um homem deve fazer, uma mulher deve fazer. Quando eu falo homem e mulher, eu falo adulto, responsável, e não um menino que está brincando aí na vida. No mínimo 6 meses de reserva de emergência. É isso que te garante segurança quando algo ruim acontecer. E acredite, em algum momento algo ruim vai acontecer. Ponto final. Segundo ponto, um seguro de vida. Pode ser não resgatável. E algo que te proteja de doenças graves, acidentes graves, invalidez. Ai, cara, mas eu não sei nada sobre isso. Estude, cara. Eu também não sabia nada. Quem é o filho que nasce sabendo sobre seguro? Ninguém, mas tem que estudar. Ah, mas é chato, a vida adulta é chata.
Que coisa, não é? Ninguém te disse que a vida adulta é chata. Ninguém te disse que você precisa aprender como é que funciona dinheiro, como é que funciona banco, como é que funciona crédito, como é que funciona seguro, que tem que aprender inglês, que tem que aprender a ler e estudar inglês, que tem que aprender noções de contabilidade, que tem que aprender um pouco de liderança, que tem que aprender um pouco de gestão, de administração. Esse é o mundo adulto. Esse é o mundo de quem ganha grana. Ou você pode ficar batendo punheta e jogando videogame ganhando salário mínimo. Ai, cara, mas isso não é tão divertido. Não é, cara, é um saco. É um saco aprender sobre seguro. É um saco aprender sobre plano de saúde. É um saco. Principalmente se você não pode pagar um profissional para resolver isso. É um saco aprender contabilidade. É um saco decidir qual é o contador que você vai escolher. E é por isso que tanto cara não cresce. Quando eu falo tanto cara não cresce, não é aquele cara da favela que não teve oportunidade. Não é aquele cara que é filho de peão de obra. Não é aquele cara que é filho de empregada doméstica que não teve oportunidade. É você que fica fazendo postzinho revolucionário no Twitter, que nasceu na classe média e que hoje não poderia pagar a escola que teu pai te pagou quando você era criança, se você tivesse um filho. Você que nasceu filho de classe média, você que nasceu filho de empresário, comerciante, filho de dentista, filho de advogado, filho de contador, que nunca passou dificuldade, o máximo de dificuldade que você passou foi que talvez teu pai não tivesse o melhor videogame para te comprar esse ano, mas tudo bem. Você nunca passou fome, nem perto disso, você estudou em escola particular, qual foi a tua desculpa? Preguiça. Preguiça. Você não quis. É por isso que eu não tenho pena. Eu tenho pena de pobre. Eu tenho pena de quem não teve escolha. Eu tenho pena de quem teve que cuidar do irmão desde criança. Agora, de classe médiazinha preguiçosa, que foi fazer faculdade e ficava no bar, e aí hoje, as coisas são caras. Não tenho pena nenhuma, cara. Consequência. Eu me fodo a vida toda. Faço coisa chata o tempo todo. Tô aqui trabalhando 10h20 da noite, com 30 mil alunos na conta. Minha esposa tá com os meus filhos em casa. Eu vou ter pena desses caras. Vou ter pena de filho de classe média que fica aí tomando cervejinha gourmet, gastando até o último centavo do mês do salário para falar, o capitalismo. Não tenho pena de nada, cara. E digo uma coisa, a hora que acontecer algo ruim, não vai ter retaguarda nenhuma. Vai ter que pedir ainda pra vozinha, vai ter que pedir pro tio, que ralaram a vida inteira um dinheirinho, porque você não fez nada a vida toda. Então a primeira coisa, você vai fazer 6 meses de emergência. A segunda coisa, você tem que ter um seguro. Não sei como funciona, estuda, se vira. O terceiro ponto, um plano de saúde. Todo adulto deve ter isso. Ícaro, mas eu não concordo. Tem gente da matemática financeira, tem gente dos investimentos que diz que não vale a pena ter seguro de saúde, né? Plano de saúde, porque se não ficar doente, esse dinheiro é jogado fora. Quero ver quando... Tem som aí. Quero ver quando um filho tiver meningite. Quero ver quando tiver que ir pro SUS. Fazendo cálculozinho financeiro. Aqui, economizei um dinheiro do plano de saúde. Quero ver quando tiver que ir pro SUS com meningite. Tá fudido, cara. Ou vocês vivem a vida de seres humanos adultos. Não vai ter youtuber de matemática financeira pra te ajudar quando você estiver fudido, não, cara. Quando você tiver um problema grave. E qualquer um pode ter. Então, assim, a primeira coisa que um adulto faz é eliminar risco de ruína. O que é risco de ruína? Acabar o jogo pra você. Ficou tetraplégico, ficou cego, aleijado, se fudeu. Como é que você resolve isso? Não tem como resolver. Pode acontecer com qualquer um. Tem como dirimir. Tem como contingenciar. E por que eu tô falando isso nessa live agora? Porque você não consegue falar isso dentro da tua casa. Você sabe que você não consegue falar isso dentro da tua casa. Porque se você quiser falar 3% disso, se você quiser sentar na sua mesa agora, olhar pra cara da tua mãe e falar, o que acontece se a senhora tiver um câncer terminal? Menino, cala a boca, você tá falando isso, você tá louco? E se meu irmão mais novo tiver meningite, como resolve? Para com isso é praga, para de falar essas coisas. Você sabe que é assim.
Você sabe que é uma merda a sensação de não poder falar coisa séria, não poder falar como adulto sobre problemas reais, porque tá todo mundo evitando isso. Todo mundo só quer falar de putaria, todo mundo só quer falar de brincadeira, todo mundo só quer falar de carnaval, todo mundo só quer falar de fazenda. Ninguém tá afim de falar de verdade sobre as coisas que vão acontecer na vida. Então esses 3 conselhos eu te passo. E o 4º e último conselho. De novo, as pessoas não vão querer conversar isso com você. O primeiro ponto, riqueza é exceção. Riqueza é exceção. Poucas pessoas enriquecem. A maior parte não enriquece. Isso quer dizer que ninguém é feliz? Não tem nada a ver. Tem muita gente que é muito mais feliz do que eu, morando lá num barraquinho. Tem gente mais feliz do que eu, que ganha 3 mil reais. Tem gente mais feliz. Mas para quem quer enriquecer, saiba, é uma exceção. Segundo ponto, que também ninguém fala. Tem como eu tentar a vida inteira e nunca conseguir? Tem. Tem gente que vai ralar a vida toda e vai ser pobre. Tem gente que vai ralar a vida toda e não vai ter nada. E isso quer dizer o quê, Ícaro? Quer dizer que não dá pra saber, cara. Quer dizer que o único caminho é tentar. Pode ser que você tente a vida toda e não consiga? Pode. Eu esperava ter conseguido tão novo? Não. Não esperava. Trabalhava para isso acontecer? Trabalhava. Esperava que ia acontecer tão rápido desse jeito? Não esperava. Acredito em sorte? Pra cacete. Acredito em sorte quando eu cruzei com o Flávio, acredito em sorte quando o Brasil Paralelo explodiu, acredito em sorte quando a gente decidiu fazer o capítulo do impeachment e teve o impeachment no lançamento do capítulo. Acredito em sorte quando eu cruzei com o Nigro, que depois me fez cruzar com o Lee, que depois me fez cruzar com não sei quem. Acredito em um monte de sorte, cara. Mas eu sempre estava preparado. A melhor coisa que você pode fazer é estar preparado. O tempo todo. O tempo todo. Então quando eu viro para minha esposa vai dizer assim, você nunca deixou de tentar. Você sempre estava pronto. Fiz 200 projetos que deram errado e que ninguém lembra. Porque é assim. E se eu tivesse feito 200 errado e nenhum certo, ninguém lembraria de mim. É a vida. Quando você está com seu pai, quando você sentar com a sua mãe, quando você sentar com seu irmão, quando você sentar com seu marido, o que eles vão te dizer? Se você tentar, tudo vai dar certo. É mentira. Pode ser que dê tudo errado. Pode ser ainda que te roubem. Pode ser ainda que você fique pior do que você está. Mas é melhor começar o caminho consciente dessas coisas do que mentindo para você mesmo. Porque tem um monte de universitário aí que acreditou que era só fazer uma boa escola e passar num bom vestibular que a vida tá garantida e tá fudido. Inclusive questionando se fez a faculdade certa. Quantos engenheiros não fizeram engenharia porque era a profissão do futuro e nem gostavam de engenharia e hoje estão aonde? Dirigindo Uber. Que você é um demérito para quem dirige Uber. Não, mas eu garanto que ninguém fez faculdade de engenharia para acabar dirigindo carro de aplicativo, né? E graças a Deus que existem essas empresas aqui nesse país gerando 3, 4 milhões de empregos. Graças a Deus. Porque senão era a época do Fernando Henrique, vocês lembram? Fila de empregado para ser caixa de supermercado. Graças a Deus tem essas Uber e iFood e não sei o que, para dar um emprego pros caras, para girar as coisas. Mas eu garanto que ninguém fez mecatrônica para estar no aplicativo. Garanto que ninguém fez direito para estar no aplicativo. Garanto que ninguém fez ADM para estar no aplicativo. E ninguém vai te falar isso. Então, e vamos lá. E 3 pontos. E o último ponto, no caso, que também são 3 coisas que dificilmente vão falar para você numa mesa de família. Tem 3 formas que eu conheço, podem ter outras, que um monte de gente conheça. Tenho certeza que se tivesse algum esportista aqui, ele ia falar, não, enriquecer com futebol é possível. Mas eu só vou falar do que eu conheço. Trabalho pelo trabalho não te enriquece. Se trabalhar enriquecesse, padeiro era rico, PM era rico, porteiro era rico. Trabalho não enriquece. Trabalho paga a conta, trabalho te mantém vivo. Vamos começar com isso. Então quando alguém fala assim, trabalho que enriquece. Não, trabalho não enriquece, né? Senão a favela tava rica, a favela trabalha pra caramba. Ou você acha que favelada é traficante? Traficante é exceção. A favela é toda constituída por um monte de gente que rala muito mais do que eu. Favelado trabalha muito mais do que eu.
Mas o que enriquece? Produção. Você não enriquece pelo que você trabalha, você enriquece pelo que você produz. Esse é o ponto. 3 atividades geram mais receita. Qual é a pior coisa que você pode fazer? Trocar todo o seu tempo e toda a sua energia por um salário. Porque aí você acabou. Aí você está no pior cenário possível, que é o quê? Tem alguém puxando muita internet aí? E aí você entra no looping que as últimas gerações entraram. Que é... Você trabalha para comer, come para trabalhar, no domingo, no sábado e no domingo você faz uma brincadeira e acabou. Quais são as 3 atividades que, na minha opinião, são as mais fáceis de gerarem sobreprodução, que é o que vai te gerar mais dinheiro? A primeira, vendas. Quanto é o salário mínimo? R$1.000, R$1.200? Não faço nem ideia agora. Quanto que é o salário mínimo aí? A gente tem R$1.000. A gente tem temos os CLTs na empresa e a gente vê pelos contratos referências de salários, né? Mas não tem ninguém aqui, eu acho que ganha o mínimo, não. Mas R$1.000, vamos lá, R$1.000. Trabalhando bem menos, vendendo coisas, é muito mais fácil fazer os R$1.000, mesmo que seja um trabalho informal no começo. Então muitas pessoas preferem estar dentro de um escritório fazendo salário mínimo do que irem pra rua vender. É bobagem. Bom, primeiro, cada um sabe o que quer da vida, né? Mas se você quer ganhar um dinheiro a mais, é bobagem. Então, venda coisas. Vender coisas, é preciso perder o medo de venda. Nenhuma criança na escola quer ser vendedor, já percebeu? Nenhuma, 0. Duvido que das 8.000 pessoas que tenham aqui, alguém viu um amiguinho na escola dizendo assim, quero ser vendedor. Ninguém quer ser vendedor, porque vendedor na nossa cabeça não é algo que tenha prestígio. O Flávio é um vendedor, bilionário. Então a primeira coisa que eu recomendo é melhor você vender coisas. E tem muitos treinamentos, e tem muitas empresas que geram treinamentos para você vender as coisas dela, do que trocar todo o seu tempo, toda a sua energia por um salário e uma CLT. Isso eu não tenho dúvida. Segundo ponto, você enriquece também pelos pedidos de aumento. Ícaro, não quero vender, não tenho características, não tenho perfil, não tenho temperamento, não adianta, não quero vender, não sou vendedor, eu sou um ótimo funcionário. Aprenda como funciona a ciência de pedir aumentos. Aprenda isso. Ícaro, como eu vou aprender? Nós temos algumas aulas, inclusive, sobre negociação no novo mercado. Nós tínhamos um produto excelente, nem sei porque ele não está no ar mais, talvez a gente ponha um dia no ar, que era o CES, Conquistando o Emprego dos Sonhos, em que basicamente a gente falava só para quem não queria empreender. Eu não tenho que falar só para quem quer empreender. Só vou falar para quem quer empreender. Não, tem metade do Brasil não quer empreender. E aí, para quem não quer empreender, qual é a melhor forma de ganhar dinheiro? Conseguindo sucessivos aumentos. E cara, por mais difícil que seja, e de novo, na mesa da sua família ninguém vai falar isso. Não, vai pedir aumento pro teu chefe, hein? Tu vai irritar ele vai te demitir. É isso, essa condição de sequestro. Ninguém entende de dinheiro, ninguém ali é próspero, então ninguém consegue te educar, te ajudar. A família tá ali pra brincadeira, a família tá ali pra falar mal um do outro, a família tá ali pra brigar. E aí quando o avô morre, ficam os irmãos brigando pra conseguir um jazigo na prefeitura de graça pro velho. E aí eles não querem pagar coroa de flor. Porque vive todo mundo tão fudido que não tem o mínimo pra dar pra um parente que morreu. Então assim,
Você fala hoje na tua família sobre aumento, o que esses caras falam? Não, vai pedir aumento, vai chamar atenção, vai chamar atenção. Você vive numa eterna condição de o empregador está me fazendo um favor. Posso contar um segredo? A maioria dos empregadores precisam de bons funcionários e dependem de bons funcionários. Quem aqui tem comércio sabe como está na mão de um bom gerente, na mão de um bom vendedor. Só que o empresário ele também não vai dar aumento se ele não for pressionado. Existem os bons empresários que vão lá, tem uma política de valorização de salário, tem uma política de partilha de lucros, tem uma política de bom ambiente de trabalho. Mas a maioria dos empregados não vão acordar e falar: uau, vou dar aumento para os meus funcionários porque eles merecem. Porque naturalmente o ser humano é mais egoísta mesmo. Então é preciso saber fazer, é preciso saber fazer e mostrar, é preciso saber fazer, mostrar e negociar. É preciso saber pedir aumento. E se eu pedir aumento e der errado, faz parte do jogo. Se você nunca pedir aumento, sempre vai dar errado. E aí vem o ponto. E se eu pedir aumento e for demitido? Se você for um bom funcionário, você não será demitido porque pediu um aumento, eu posso te garantir. Se você é um bom funcionário, se pega todas as demandas, se entrega tudo na meta, se é uma pessoa proativa, se você ajuda o teu time, se você pedir um aumento, não tem chance do teu empregador chegar e falar assim: ah, você me pediu um aumento, você é um safado mesmo, eu vou te demitir. No máximo que ele vai fazer é falar: cara, eu não posso te dar um aumento agora, mas me dá um pouquinho de tempo e vamos ver. Pode ser que ele esteja mentindo e não te dê. Mas é muito difícil o cenário dele demitir um funcionário bom, e as pessoas sabem como é difícil encontrar um bom funcionário só porque ele pediu aumento. E por fim, prestando serviços como PJ. CLT custa muito. CLT ingesta dinheiro, CLT tem fundo de garantia, CLT tem INSS. Ai, cara, mas eu prefiro ser CLT. Tudo bem, tem gente que prefere ser CLT, mas assim, cara, para ganhar volume de grana, presta serviço como PJ. Começa como MEI, vai até o teto, depois muda de regime. Imprime o boleto, paga o imposto, imprime o boleto, paga o imposto, imprime o boleto, paga o imposto. Aprenda a fazer assim. Porque é assim que as pessoas que começam a ganhar dinheiro fazem. O que é o fenômeno do cancelamento familiar? O fenômeno do cancelamento familiar acontece quando pessoas que adquiriram essa mentalidade que eu estou passando para você trombam com as pessoas que têm a mentalidade que eu narrei no começo da transmissão. É quando você querendo aprender, ganhar dinheiro, trabalhar mais, assumir mais risco, abrir mão de regalias em torno de mais possibilidade de receita, tromba com os parentes que são mais encostados, mais invejosos, mais paradões, mais temerosos. E por que eu fiz essa live inteira? Para te dizer para não ter medo. Não ter medo de confrontar. Não ter medo de se afastar. Não ter medo de seguir um caminho mais arriscado. Que nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. Mentira, Ícaro. Tem coronavírus, tem um monte de coisa, o Bolsonaro, a Amazônia. Você acha que se o coronavírus tivesse acontecido nos anos 80, como é que você acha que o mundo estaria? Você acha que nós teríamos condição de pagar R$600 para todo mundo do país? Nos anos 90? Nos anos 90 a gente estava subindo taxa de juros até 40%. Nos anos 90 o Fernando Henrique estava vendendo cento e tantas estatais para impedir que a dívida estourasse. Nunca foi tão fácil, cara. Nunca foi tão fácil. Na pior de todas as hipóteses, um cara acaba tendo um Uber para fazer num carro que ele alugou na Localiza. Vale a pena arriscar. Vale a pena arriscar. Quando eu falei para vocês que eu estou dizendo exatamente o que eu diria para os meus filhos, pode ser que tenha gente que ouça esse discurso e fale: cara, você vai educar seus filhos da maneira errada, tudo bem, é como eu vou fazer. Tenha teus filhos, eduque ele do jeito que ele quiser. Quando eu falo para vocês não se aventurarem agora, que vocês estão começando em cursos caros, foi por isso que eu criei o Novo Mercado. Vocês sabem que essa live, em algum momento, ela teria um pitch
da promoção do cancelado que a gente está fazendo, em respeito a todos que estão aqui. Às vezes as pessoas não querem ouvir pitch, eu já estou fazendo pitch demais, deixei aqui pro final. Pessoal, vai acabar a promoção do cancelado. O link está na bio, vai acabar. Vocês têm acesso a 1 ano do Novo Mercado, 200 e tantas aulas como essa, onde a gente fala sobre marketing digital, copywriting, tráfego, vendas, negociação, vai aprender a fazer anúncio. Nós temos agora os podcasts, o último que a gente soltou agora tem indicação dos melhores livros que eu recomendo para quem está começando, ou seja, na primeira etapa livros, na segunda etapa livros, você já encontra as referências lá. E eu vou fazer um estudo de caso completo, destrinchando esse último evento do cancelamento e como a gente transformou o cancelamento num lançamento em menos de 48 horas de múltiplos 7 dígitos. Como a gente transformou um cancelamento num lançamento de múltiplos 7 dígitos. Ícaro, o que isso quer dizer? Como a gente transformou um cancelamento em um monte de dinheiro. Então, basicamente é isso. Como? Através de comunicação, de marketing, de vendas, de esforço. E a promoção vai acabar. E quando acabar, não terá retorno. E aí, eu quero falar com vocês agora também um ponto que importa para essa live, que é, nós vamos dar aqui, de graça, 2 masterclasses. As masterclasses não serão assim, elas serão aqui no escritório, com a câmera, com o apoio dos slides, com o diretor, como vocês conhecem. Fazendo aqui a assessoria, a gestão das imagens. Nós vamos falar sobre 2 temas importantíssimos para a construção de uma personalidade madura para trabalhar aqui dentro. A primeira masterclass se chama personalidade. Como é que você cria personalidade forte? Porque você vai ter que aguentar. É uma merda. Tá nessa vitrine gigante. É horrível. Mas você leva. É muito melhor estar aqui do que estar na rua pegando um ônibus lotado, sol na cabeça, com certeza. Mas as pessoas vão te julgar, elas vão te atacar, elas vão fazer piada, elas vão fazer comentários, porque elas acham que ninguém merece ter essa vidinha de digital. As pessoas têm inveja, um pouco de ressentimento, um pouco de dúvida. Será que essa menina que eu conheci, ela tá mesmo fazendo tudo isso? Ou ela tá contando historinha na internet? As pessoas duvidam no começo. E a segunda é a personalidade, ou a persuasão. Que é quando você aprende a conduzir os seus seguidores através de uma esteira de conteúdo até transformar seguidores em clientes. Elas vão ser entregues de graça para você e ficarão com você durante a validade da anuidade do Novo Mercado. Então, poderá assisti-las quantas vezes quiser. O estudo de caso ficará com você, poderá assistir quantas vezes quiser. Ícaro, eu já sou assinante do anual, você ganhou tudo. Se você já assinou o anual em qualquer momento, em qualquer época, já ganhou tudo. Ícaro, eu sou do mensal, tem que assinar o anual. Eu vou abrir os comentários e vou responder algumas perguntas. Vamos lá. Deixa eu responder algumas perguntas aqui. O que vocês acharam da live? Às vezes eu falo algumas coisas e fico pensando, será que eu falei coisa muito pesada? Será que eu falei coisas que só eu entendo e eu não tenho toda a verdade? Mas por isso que eu sou bem sincero. Eu só falo sobre o meu ponto de vista, né? Não tenho nenhuma verdade universal. Queria ter ouvido isso em janeiro. Na verdade eu falei isso em janeiro. Era bem parecido. Era no curso do Mente Blindada. É que você não devia me seguir, então. Vamos lá, mandem perguntas. Não fiquem mandando só coraçãozinho, não. Vai, manda uma pergunta. Manda uma pergunta boa que eu vou responder. Vamos ver como é que vai ser. Alguém pode mandar aqui o endereço? novomercado.com.br/cancelado. Vocês estão só elogiando, mas ninguém está mandando pergunta, né? Mandem perguntas. Vamos ver como é que é. Eu saí do emprego com reserva, mas provavelmente vou ter que voltar a trabalhar. Novamente, o grande problema vocês acharem é que muita gente aqui vende um caminho mágico. Muita gente aqui vende essa ideia de vou sair, aí já vou começar a ganhar dinheiro. Muitas vezes, e é bom que vocês estejam preparados. Deixa eu ver aqui, fixar comentário. Olha aqui, é o Neto Ferrão. O Neto Ferrão soltou, ele vai ficar no fixado aqui. novomercado.com.br. Tá errado ainda, é o Novo Mercado. Vou desfixar.
O cara fixou e fixou errado. onovomercado.com.br/cancelado. Esse daqui. Esse maluco de Juliette aqui. Vai ficar ele mesmo, então. onovomercado.com.br/fixar. Então as pessoas vendem essa ideia desse caminho, né? Vão fazer e vai dar certo. Muitas vezes não. Muitas vezes você vai ter que voltar pro seu trabalho mesmo. E tudo bem, a vida vai ter isso. Idas e vindas, idas e vindas. É o melhor que você pode fazer. Vamos lá. Indicação de banco digital. Não tô nem aí para banco digital dos Estados Unidos. Pô, vai no Google e procura aí. Como monetizar um grupo de auxílio emergencial. Cheque em branco, aula cheque em branco no Novo Mercado. Talvez seja a forma mais fácil, né? Olha o Caio aí. Parabéns, Ícaro. Fala, Caião. Tudo bem? Pô, obrigado, cara. É uma grande satisfação receber um parabéns de você. Aumento a receita ou contrato funcionários antes de aumentar o faturamento. Cara, depende, não sei qual a sua margem. Se sua margem for boa, eu contrataria mais pessoas. Se sua margem for muito curta, eu seguraria um pouco mais a mão, talvez dê para ganhar um pouco mais de fôlego na gestão. Caião aí, na presença, Caio Carneiro, é um grande prazer, cara. Uma satisfação receber esse pessoal no meio da live. Estava trabalhando em 2 hospitais e não tinha tempo para estudar. Você falou tudo que eu precisava ouvir. Esse é o problema. Se você dedicar 100% da sua energia só ao trabalho, e é difícil. Sabe por que eu entendo essa galera que critica a turma que fala sobre empreendedorismo? Porque às vezes a galera viaja na maionese. Então você não precisa de 2 empregos, fique com um emprego e estude. Às vezes a pessoa precisa dos 2 empregos para se sustentar. É por isso que é difícil. É por isso que é difícil. Às vezes o cara precisa dos 2 empregos, sim. E aí como é que o cara faz? Cara, esse cara vai ter que estudar no domingo. Esse cara vai ter que aprender uma habilidade nova. Esse cara vai ter que, às vezes, fazer uma troca de atividade. Às vezes esse cara vai ter que fazer, sei lá, um curso muito específico que permita ele ganhar um pouco mais. Por exemplo, aqui em Santos tem uma população muito velha. Quem conhece aqui Santos sabe que tem uma população muito velha. E aqui nós temos um déficit de profissionais de radiologia. Tem muita demanda para profissionais de radiologia e falta gente. Praticamente em Santos, todo mundo que fizer um curso de radiologia estará empregado. Se você ganhar muito pouco, ao ponto de precisar de 2 empregos, cara, basicamente sendo radiologista, você vai trabalhar aí 6 horinhas por dia, porque tem aqueles adicionais de periculosidade. Dá pra trocar, entendeu? Dá pra trocar. Devem ter profissões na sua cidade que precisam de mais profissionais e que não precisam de tanto investimento em tempo, assim. Então é lógico que isso é um exemplo muito específico. Mas assim, eu sei que você tem 2 empregos, não é porque você gosta. Você tem 2 empregos e trabalha em 2 hospitais porque você precisa. Vai ser muito mais difícil pra você. Mas é possível. É possível. É possível. É possível trabalhar no domingo. Mas eu não vou ter nenhum lazer, eu vou estar totalmente espremido. Pois é. Mas é difícil mesmo, cara. Não tem palavra mágica. Quem tem 2 empregos tem que se virar. Tem que se virar. Ou ajusta muito os custos. Enfim, é difícil. Cria uma recorrência estilo Novo Mercado, mesmo sem audiência, ou espero ter audiência para criar comunidade? Eu faria 2, 3 lançamentos bem baratinhos, estilo aula 147. Só depois eu pensaria em recorrência. Primeiro fazer um caixinha. Sem dúvida nenhuma, primeiro fazer um caixinha. Quando vai sair a aba de ferramentas no Novo Mercado? Não sei. Quando sai a caixa de ferramentas, diretor? Daqui a umas 3 semanas. Ou um pouquinho mais. Ícaro, você falou muito do curso de Direito. Quem ama o curso e quer empreender, crescer, eu amo as 2 coisas, mas estou dividida. Você está fazendo faculdade ainda? Continua fazendo. Tem que decidir isso agora. Não tem que decidir agora. Tem tempo. Quando acabar a faculdade você decide. Thalita, Ícaro, como aumentar o nicho? Hoje subnichado demais. Essa é uma pergunta muito boa. Vocês tendem a achar que nicho, muito nichado mesmo, é ruim. Mas, cara, dá pra ganhar muito dinheiro com nicho bem pequenininho, assim. Tem como ganhar dinheiro. Por exemplo, pensa nas pessoas que ensinam só a terceira idade a mexer na internet.
Pensa nas pessoas que ensinam apenas mães de crianças pequenas a fazer essas crianças dormirem. É um nicho muito grande. Aliás, desculpa, é um nicho bem pequenininho. É um nicho bem pequenininho, mas que funciona. Imagine uma moça que ensine apenas introdução alimentar às crianças que têm intolerância a glúten. Eu te garanto que tem um monte de gente. Mas é bem pequeno. Não acho que nicho grande é a resposta para tudo. Nicho pequeno é muito rentável. Lembrem-se de um case de uma mulher que fez mais de 10 milhões ensinando o cachorro a fazer xixi nos tapetinhos lá. Não ensinava o cachorro a fazer xixi no lugar certo. É um nicho pequeno, mas bem rentável. Ícaro, quais são as perspectivas desse Brasil de Bolsonaro com a imposição de um regime totalitário por parte do STF? Estamos prósperos para empreender? E aí, Simon, você quer responder essas coisas chatas? Ninguém quer, né? Ninguém quer. Cara, eu vou responder. A gente viveu hiperinflação, inflação de 40 mil %. A gente viveu confisco, a gente viveu sequestro da poupança, a gente viveu juro de 40%. Vamos sobreviver, pode acreditar. Vocês estão tudo reclamando com Netflix, vocês estão reclamando com Instagram, vocês estão reclamando com auxílio emergencial, vocês estão reclamando com Selic 2,5, vocês estão reclamando com Uber, vocês estão reclamando com... Porra, pega teu pai raiz lá, que não tinha nem o que fazer, tinha que comprar quilo de carne contada, 4 latas de óleo. Vamos sobreviver, para de ser molenga, meu. Ditadura da STF, eu quero lá saber dessa porra. Se os caras forem me matar mesmo, o que eu vou fazer? Vocês estão rindo aí, o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e Alexandre de Moraes, eu não posso fazer nada, eu só posso fazer o quê? Ganhar dinheiro. Aí se um dia ficar muito ruim, eu pego meu dinheiro e saio daqui. Se eu for pobre, não adianta nada eu saber tudo do STF, que eu não vou ter o que fazer. Então, o mais importante é focar em você. E se aqui virar uma Venezuela, sabe quem foram os únicos venezuelanos que não morreram? Os que tinham dinheiro, aí foram embora. Agora esses caras... Essa é a hora que dá o hate. Essa é a hora que dá o cancelamento, não é? Não, mas eles gostam da Venezuela. Eles não podem falar da Venezuela porque eles acham que ela é democrática. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, não é? Advogado, não quero ser influencer. Como crescer? Sendo advogado. Tem um monte de gente aí para atender problema, né? O país que tem mais ação judicial no mundo. Então, vá ser advogado. Ah, eu sou médico, não quero ser influencer. O que eu faço? Seja médico, vai operar o joelho das pessoas. Fazer uma grana para sair do país para fazer mais. Eu acho que é um bom plano. Se eu fosse solteiro, eu não estaria no Brasil. Ponto. Se eu fosse solteiro, eu estava morando nos Estados Unidos. Tranquilinho. Olha o Pedro, o círculo de ação humano é curto. Essas preocupações só desviam do dever. Olha essa frase do Pedro, que é um grande amigo meu, um cara que eu admiro muito, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. O círculo de ação humano é muito curto. Essas preocupações só desviam do dever. Essa frase, para mim, acabou com toda essa questão. A minha preocupação é o quê? Sobre os meus filhos, a saúde deles, sobre a minha esposa, a saúde dela, a segurança da minha família. Eu tenho 1 milhão de opiniões sobre livre mercado e sobre o que eu acho do STF. Eu tenho um monte, mas a maioria não serve para nada. O que essa galera que está discutindo o tempo todo no Twitter está ganhando com isso? Absolutamente nada. Nada. Já que você tem pouco tempo, pouca energia, que todo mundo consome energia quando tá acordado, né? Cara, foca no que vai te trazer alguma coisa. O Mac perguntou, por que os Estados Unidos? Simples, porque é o país mais rico, é o país que tem o maior pagamento por serviço, tem um câmbio forte e o mais próspero do mundo. Ponto. Por que eu não vou querer jogar lá? Lá é o jogo no modo easy. Ah, então por que você não tá lá? Porque ainda não quer estar lá. Ponto. Mas se eu fosse solteiro, estaria. Kefni. Nossa, nunca tinha visto esse nome. Kefni. Como eu posso saber a minha vocação, como você disse? Olha, eu não sou muito bom disso daí não. Eu recomendo o Ítalo. O Ítalo te ajuda bastante a encontrar sua vocação. Os meninos dos náufragos também, não é? Ícaro, isso tudo
uma armação para roubar em nosso união. Ah, não, pô, vou te bloquear. Pô, é uma armação para roubar. O Bolsonaro tá queimando a floresta para roubar o união. Como lidar com perguntas fora do seu nicho? Não responder, simples assim, não responda. Se perguntarem sobre o que é que você acha do código florestal, você não responde. Responde só seu nicho. Imagina assim, em 2015, quando comecei a ver o Nando Moura, visse o Ícaro de Carvalho. Não sei. Eu não sei como é que eu tava em 2015, eu acho que eu tava parecido com o Nando Moura. Porque sumiram os comentários para mim. Eu bloqueei os comentários durante a live, depois eu desativei eles. Como atrair os primeiros clientes quando for prestar os primeiros serviços? Eu gosto da ideia de prestar os primeiros serviços com preço mais competitivo, mais agradável, para conseguir o primeiro portfólio. Os primeiros clientes são os mais difíceis. Os primeiros clientes são os mais difíceis, sem dúvida nenhuma. Os primeiros clientes são os mais difíceis. Depois que você constrói um primeiro portfólio, tudo fica mais fácil. Bem mais fácil. Bem mais fácil. E aí você começa a construir sua carreira. Ícaro, mudar o mindset é o caminho. Quando você percebeu que seu time... Não, que seu mindset estava errado. Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Há pouco tempo só, viu? Acho que não faz nem 2 anos, não. Foi quando assisti uma entrevista do Charles Munger. Ele estava falando sobre você revisitar alguns temas que para você eram inquestionáveis e você revisitá-los sob o ânimo de revisá-los de fato. E foi quando eu comecei a revisar meus próprios pensamentos, algumas crenças bem limitantes, assim. Alguns assuntos que eu já tinha decretado como inquestionáveis, dogmáticos, eu comecei a perceber que, na verdade, eu era um cara bem bitoladão, assim. Então, talvez ainda seja, ainda, mas tô melhorando. E aí eu decidi parar de fazer tanta militância e parar de falar tanto sobre essas coisas do tipo a ditadura do STF. Ah, cara, mas se ninguém falar, tudo bem, cara, mas sempre vai ter gente falando. Eu decidi focar um pouco mais nos meus negócios mesmo. E quando eu fui contaminado pelo pessimismo do meu amigo Rodrigo Simonsen. Ah, esse cara começou a questionar minhas crenças, aí... Ceticismo, pessimismo é errado. Ceticismo, é o homem mais cético que eu já conheci na vida, né? Ou não? Não, também não vamos exagerar. Seguinte, importância da religião no fortalecimento do espírito. Meu filho, religião é pra você não ir pro inferno, né? Você está se preocupando com o fortalecimento do espírito, está se preocupando em botar bijuteria num corpo que irá apodrecer. Ou você se importa com a salvação da sua alma. Sabe quem tem espírito forte? Um monte de canalha aí que é fortão, espírito forte aí, coragem indômita, um monte de brio, resiste a tudo. E não adianta, vai morrer, vai pro inferno. Então, religião é para você salvar a sua alma. Religião é para você evitar o inferno. Religião é para você imitar Cristo nosso Senhor. O resto é perfumaria. Um monte de empreendedor aí super fortão vai morrer. Vai pro caixão. Talvez eu morra e vá pro caixão também, vá pro inferno, não sei. Mas tentemos não ir para o inferno. Isso é o mais importante. É possível fazer o Instagram crescer tendo nichos diferentes como saúde e beleza? Esses nichos não são diferentes. Esses nichos são bem grandes e bem rentáveis. Então, não é um nicho tão diferente, não. São nichos bem grandes e bem rentáveis. Principalmente aqui no Instagram. O Instagram é a rede da beleza, né? A rede da estética, a rede onde todo mundo tem o dente bonitinho, o dente clarinho. Todo mundo tá fortinho. Vamos lá. Ih, aí a Sandra começou. Eu amo Jesus e não preciso de religião. Aí você faz o que você quiser. Né, diretor? Aí os caras gostam de ser hippie. Aí pode ser hippie. Tanto faz. Ainda vai ter um novo mercado por R$ 79,90 por mês? Sim, terá. Como escalonar como copywriter? Aula 147, 148 e 149. Pode assistir essas 3 aulas que você aprenderá. Pessoal, seguinte, estamos chegando ao fim dessa live. Quero avisar mais uma vez que a promoção do cancelamento vai chegar ao fim. Não perca essa oportunidade. Uma coisa importante, eu não gostaria de terminar essa live sem falar isso. Não encarem essa live de hoje como uma afronta aos seus pais, uma afronta aos seus irmãos, uma afronta aos seus primos. Deixa eu só encerrar aqui o comentário. Não encarem essa live como um incentivo a você se rebelar contra os seus pais, os seus primos. Encara essa live como
uma conversa de amigo mesmo, como se eu estivesse conversando com você, nós estivéssemos compartilhando as nossas experiências. Encara essa live como uma tentativa, né, singela, de alguém que pode conseguir algumas coisas, mas nem tantas, né? Eu sou só uma pessoa comum. Tentar te explicar um pouquinho do porquê que nós, como brasileiros, adquirimos essa mentalidade, por que nós lidamos tão mal com dinheiro, por que nós lidamos tão mal com sucesso, por que nós lidamos tão mal com as conquistas, por que nós somos um povo que acha que para um ganhar dinheiro o outro tem que perder, que a economia é uma soma de zeros. E que muitas vezes o reflexo da sua família, né, ou dos seus familiares ruins, porque ninguém tem uma família inteira ruim, geralmente você tem um familiar ou outro ruim, acaba refletindo nisso. Tente compreendê-los, mas não se torne uma vítima nata e perfeita, não afunde com quem não quer tirar a água de dentro do barco, né? Não afunde, você não é o culpado, geralmente você é vítima também. E é isso. Ame e perdoe seus parentes. Aqueles que não forem passíveis de serem amados e perdoados, peça a Deus força para isso. Porque também nós não somos santos, né? Eu perdoei todo mundo. Isso é mentira, né? É difícil pra caramba perdoar de verdade. A gente perdoa o cara que fez uma sacanagemzinha com a gente. Agora, existem feridas muito mais profundas. Aquelas que não puderem ser perdoadas, peça a Deus com sinceridade força para isso. Não deixe de achar que é possível sim enriquecer, prosperar, conquistar, viver uma boa vida. Teve um rapaz que escreveu aqui no comentário: eu odeio ser pobre. Muitas vezes o sentimento ruim te leva para algum lugar também. Durante muito tempo eu tive raiva da minha condição, tive raiva da situação que eu vivia, tive raiva das pessoas que estavam à minha volta, tive raiva das coisas que aconteciam na minha vida todos os dias. E muitas vezes a raiva foi, sim, minha única companheira, né? Antes mesmo da Ana chegar, da minha esposa, era muita raiva sendo minha companheira. Eu não sou aquele cara que acha que só sentimento ruim te impele pra frente, sentimento bom te impele pra frente. É só felicidade que te faz crescer. Muitas vezes você cresce assim na raiva, você cresce na frustração, você cresce naquele sentimento de revanchismo. Quando eu conquistei o meu primeiro 1 milhão, eu lembrei mais das pessoas que me humilharam do que as pessoas que me ajudaram. Isso é muito ruim, Ícaro. Eu sei. Eu tô aqui pra te falar a verdade, não pra te falar coisa bonita. Então assim, muitas vezes a raiva é sim uma companheira, mas ela não é a melhor companheira. Ela pode te levar até algum lugar, mas não queira que ela fique te acompanhando sempre. Então use ela como motor inicial, mas a partir do momento que você estiver forte o bastante, libere a raiva, que ela não é boa não, e busque os melhores sentimentos. Eu espero que essa live tenha sido, se pelo menos 10 pessoas aqui falarem, puta, eu precisava ouvir isso hoje, já me dou por satisfeito. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.